Está começando mais um Pontinha Cast, o podcast mais good vibe da região dos lagos. Eu sou Álvaro Macedo e na mesa de controle nós temos o Bruno Silva. Na produção da Ana Cunha. E convidados mais do que especiais. Ela é ministra de igreja e musicista, Flávia Tavares. Ele é produtor musical e empresário, Agner Magalhães. Sejam todos bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Eu quero saber uma coisa. Vocês são de Araruama? Sim. Nascido... Não, você não? Não. Eu sim. Você é nascido e criado. E você? Sim. Eu nasci em São Gonçalo. São Gonçalo, Sou veio pra cá. gonçalense, na verdade, né? E veio pra cá quando? Vim para Araruama com 11 anos de idade, no ano 2000. Tá com quantos anos, Agner? Hoje eu tô com 36. 36. Fiz aniversário esses dias, eu vi, né? fez esses eu fiz dias. aniversário. Parabéns. É verdade. Então, quando vim para Araruama, eu já era músico, eu já gostava de música, já estudava desde os meus 6 anos de Mas idade. espera aí. Como é que você decidiu vir para Araruama? Eu vou para Araruama. Sai de São Gonçalo. Então, vamos lá. A história se liga muito na minha família, né? Uhum. Meus pais são pastores. E no ano de 99, meu pai sonhou que ele estaria voltando para as raízes dele. E meu pai é preto, né? Uhum. E aí, meu pai pensou assim, será que minhas raízes são a África? Ele pensou, eu falei, não, peraí. As minhas raízes são Araruama, onde eu nasci. Meu pai é de Araruama. Parabéns. E quando ele teve esse sonho, ele falou para minha mãe, olha só, é o seguinte, nós temos que ir para Araruama por uma missão. E aí eles entraram em acordo. Falou, então chegou a hora da gente... Ele mudou de vida por causa de um sonho? Por causa de um sonho. Geralmente o pessoal sai, por exemplo, do Rio, vem para cá Sim. por causa da violência. Sim, verdade. Eu Ainda mais mesmo São vim, Gonçalo, né? eu mesmo vim, pandemia e violência, tchau. Sim. Mas no seu foi um sonho, no seu pai foi um Sim, sonho. foi literalmente um sonho. E eu acredito que foi assim, algo divino, algo de Deus, onde despertou o coração dele, da minha família, para vir para Araruama em uma missão. Hoje nós somos em Araruama, nós somos da igreja evangélica Amor Ágape. Sim. E nós já temos 24 anos, ano que vem vai completar 25 anos. E nós começamos numa casa lá na Fazendinha, no bairro Fazendinha, muitos conhecem. Numa casa com várias crianças, amigos da infância do meu pai. E aí começou uma célula, uma reunião entre amigos. Mas calma aí. A gente já vai falar do Amor Ágape. Ok, O seu pai sonhou, sim, chegou para sua mãe e falou, vamos e acabou? exatamente. Sua mãe não surtou, não? Não. Como é que você larga emprego, essas coisas, assim? É que, na verdade, escola das crianças. Exatamente. Ó, minha mãe, ela trabalhava na época na Credit Car. Uhum. Empresa boa. Sim, lá no Rio. E eu lembro que eu era novo, do nada minha mãe às vezes se atrasava para ir pro Rio. E uma vez eles se atrasaram tipo meia hora. Meu pai deu 130 na ponte, né? Uau, eu nunca esqueço dessa história, por isso que eu sempre repito. Então era uma vida muito corrida deles lá. Minha mãe ia para Credit Card de manhã. Meu pai era, além de pastor na igreja auxiliar, né? Ele era mecânico, foi mecânico durante muitos anos na empresa Rio Motor, alguns da antiga devem saber, lá no Rio. Até carro da Xuxa ele já consertou. É sério. A Xuxa é muito falada aqui. Em vários episódios a gente fala da Xuxa. Mais uma vez. Cara, ou ela vem parar aqui, ou Não existe, né? ela quer chamar até a Marlene. Daqui a pouco, só da Xuxa aí. E aí, resumindo, ele teve esse sonho, falou com os líderes dele na época, que eram os pastores deles, nosso, né? E falou, nós temos uma missão para ir para Araruama, onde é a minha raiz, e vamos ver o que vai acontecer. E o líder falou assim, não, cara, você é para ficar aqui, você é meu braço direito, nós precisamos de você aqui. E ele falou, não, eu preciso ir. Aí teve a primeira reunião e foi aquela conexão, onde ele viu realmente a necessidade, onde a cidade dele, onde ele nasceu, precisava de algo divino, que era levar Jesus para Araruama hoje. E nós estamos aí 24 anos. Então ele veio pregar. Ele veio pregar. E aí você veio criança. Vim. Sem entender muita coisa. Então essa igreja Amor Ágape, que a gente vai chegar lá, Sim. é dele ou é sua? Não posso dizer que é nossa. Não, foi seu pai que criou. Foi ele que fundou a igreja. Tá. Ele é o pastor e fundador da igreja Ágape
em Araruama. Hoje eu sou auxiliar dele. Eu sou pastor auxiliar dele hoje em Araruama, depois de 22 anos. Qual o bairro mesmo? Nós estamos ligados ali na Rio do Limão. Rio do Limão. Só que eu esqueço o endereço de cabeça. Não, sem problema. Em frente ao Detran, né? Frente ao Detran? Sim. Melhor eu localização já passei ali. É, por em lá. frente ao Eu já Detran. vi, eu Isso. já vi. Na frente do Detran de Araruama. Isso. Perto do UPA, né, Aham. o UPA mais embaixo. Aqui tá o Detran e a gente fica entre Eu os vi, dois ali. É. Então, nós estamos nessa missão lá, durante todo esse tempo, e com esse andar do processo de igreja, eu comecei a me desenvolver muito grande na música. Até porque a igreja pede música e Pede. tal. E na época, era meu pai e minha mãe, meu pai na guitarra, Ah, é? a igreja era ali, onde não tem o Extra, na Sim. época era o ABC. Então Era o ABC. Tem o Extra aqui, atrás do Extra tem aquela rua. Tem. Então é literalmente atrás, onde era uma escola, hoje destruíram e estão fazendo um Estão novo fazendo uma prédio ali. construção lá. É. É. A igreja começou ali numa varanda. Pô, excelente, bem no centro. Sim, exatamente. E é tipo assim, meu pai, e na época meu pai não. Meu pai, na verdade, não é um cara que tem muita intenção, centro, aquela coisa. O meu pai é literalmente um líder que ama vidas, mas não tem aquela visão ao mesmo tempo que hoje alguns pastores têm de empresário, não vou ter que estar no centro, eu vou ter que. Sabe? Não, ele é um cara que você literalmente joga em algum lugar e vai ter vida ali. Porque literalmente ele prega Jesus. Então quando a gente prega Jesus, vai ter luz. Então ele veio com algo mais humano e menos empresarial. Né? Vamos Exatamente. crescer, vamos expandir, Sim, né? sim. Exatamente. Ele veio com aquela pureza do evangelho mesmo. Ele e minha mãe. Ele tem essa pureza do evangelho. Verdade. Ele tem. E ele E a- parou? Ele parou? Não. Não. Tá Tá lá ainda. Ele tem 60, vai fazer 64 anos agora. Tá em novo, 2000. tá novo. Tá. Pastor da igreja. E ele é o pastor da igreja e prega como ninguém. Ele cuida de muitas pessoas. Ele cuida de todos nós aqui. Até o Bruno que tá aqui, ó. Faz Verdade. parte desse plano aí de Deus sobre as vidas de Araruama. E nós estamos desenvolvendo. Então, voltando na minha história, eu comecei a desenvolver isso. Eu estudava na escola que é o Darcy Ribeiro, que não é Darcy mais Ribeiro. Darcy Ribeiro, é o. Esqueci o nome agora. Todo mundo conhece. Sim, Que é lá na ponte, no Hospício, né? sim. Eu estudava lá em 2003, o primeiro ano que abriu a escola. E o que eu fazia? Eu levava a chave da igreja na minha mochila. Estudava de manhã, saía de lá a pé, ia todo dia para a igreja tocar todos os instrumentos. Eu pegava bateria, pegava teclado, pegava guitarra. Ah, porque eu vi que você toca vários instrumentos. Sim. Eu vi lá na tua rede Todos, social. né? Então o que acontecia? O que eu aprendia no teclado, eu botava pra guitarra. O que eu aprendia na guitarra, botava pro baixo. E assim fazia aquele rodízio. E eu tinha na igreja tinha um MDzinho que eu gravava. Aí começou o mistério de gravar. Apertava o REC. Às vezes eu via com uma fita de casa, porque só tinha rádio, não Sim. tinha muito CD na época. Apesar que tinha, mas a gente não tinha grana pra ficar comprando. Aí botava as rádios da localização pra tocar e pegava uma música, peraí, vou gravar isso. Aí levava pra igreja e começava a executar os arranjos das músicas. E aí começou dentro de mim borbulhar. Sozinho. Sozinho. Se eu for desenterrar mais, Álvaro, né? É a melhor maneira, né? Porque ninguém tá vendo, né? Aí não vou Sim, errar sim. aqui. Exatamente. Não tinha YouTube, não tinha nada nada. pra eu aprender. Pra- A única coisa que eu tinha era a minha curiosidade, o meu ouvido que era muito sensível, porque meus pais sempre foram músicos. Meu pai é compositor, até depois a gente pode falar dessa parte dele. Minha mãe também Ele canta tem muito bem, música é cantora. Tem uma música conhecida. Depois de conta, ou vou contar logo agora. Vou contar logo agora. Meu Conta. pai é compositor de uma música chamada João Viu. É uma música já desde 89, mais ou menos. Um ano depois que eu nasci, essa música tocou muito no gospel, nas rádios gospel de todo o Brasil. Não era um sonho, era realidade. E assim vai. Com certeza alguém vai reconhecer, opa, conheço essa música. Muito conhecido. Então, é uma música que rodou o Brasil inteiro. E hoje, né, até hoje, essa música é regravada. Regravaram agora. Em março, uma cantora conhecida no mundo gospel, só que pentecostal, que é a Suede Silva. Originalmente, ela foi gravada por Andréa Fontes,
E depois foi gravado por muita gente. E fora outros influenciadores no Instagram, eles fazem aquele Reels, né? E aí botam lá na sua página e é fato, essa música vai lá, todo mundo fala, nossa, faz parte da minha infância, faz parte da minha conversão, quando eu conheci Jesus uma e tal. história, tal. né? É uma história. Qual é o nome da música? João viu. João viu. É muito famosa. Então, tudo foi construído dentro de histórias, de música, de muito choro, de muita entrega. Porque desde que eu conheço como gente, né, desde que eu vim para Aroma, eu vi uma entrega na vida dos meus pais, onde isso influenciou totalmente na minha vida, que me fez seguir o mesmo caminho. E eu acredito que é sempre assim, né? Os filhos acabam ampliando cada vez mais aquilo que os pais fazem, né? Uma visão diferente, Exatamente. Né? Com uma visão diferente, com uma visão de hoje, entendendo tudo o que está acontecendo. Então, aí construiu o que nós somos hoje. Hoje nós temos uma igreja sólida, uma igreja... Mas aí calma. Vamos lá. Aí como é que você conheceu... É aí onde eu vou entrar. Ah, tá. Tem muita história Tem também. muitos ele anos? tocou no meu casamento. Ele tocou no seu casamento? Foi aí que vocês conheceram? Sim. Tá. Não. Mas nós nos conhecemos. Muitos anos atrás. Tem quantos Galera anos? aí de época de Marcha para Jesus em Araruama. Isso. Quantas marchas nós fizemos juntos? Porque na Marcha para Jesus o que acontecia? Juntava todas as igrejas. Onde era a Marcha para Jesus? Rodava a cidade, né? Tinha um Começava no trajeto. Presidente Vargas? Isso. Saía Tá. da praça, ia rodando. Tá. Mataruna, Isso. depois passava no HC Lagos. Fazia sempre um tour. E grande. Parque de Araruama. Mataruna, grande. Saía do centro, passava no Parque Mataruna. E não tem mais Marcha para Jesus? Hoje em dia... Na verdade, Vamos deu uma voltar, diminuída, gente, mas a Marcha gente pra vai Jesus. voltar. Eu tive Vamos numa sim. reunião aí dos pastores da cidade, eles falaram que querem voltar e eu falei, vamos voltar. É que quando o Bolsonaro estava no poder, Sim. teve bastante Marcha para Jesus. Sim, Mas aí envolveu política Sim, e tal, sim. não sei o quê, era mais... Na verdade, diminuiu na pandemia. Aí Quando não teve tem a pandemia, tudo Tudo parou. Dispersou muito, né? Mas era um momento muito gostoso, Sim. né? E foi aí onde eu conheci Flávia. Que as igrejas se uniam para fazer a marcha para Então Jesus, se conheciam na marcha. Isso. Se conheceram na marcha. Eu vou ser mais Os profundo. eventos. Flávia, minha amiga, fala. eu vou ser mais profundo. Eu era novo, eu tinha uns 14 anos. E às vezes eu ia nos cultos dos jovens, na rede jovem, ou às vezes era culto na quarta-feira, então às vezes a gente ia lá no MIR, na época ela era do Eu MIR. era do Mir. Flávia era novinha, nem era casada ainda. E aí eu ouvi a voz, eu falei, caraca, parece Eline Barros cantando. Deve ter mau Uma vozeirão. potência de voz. Eu falei, meu Deus, caramba. Então, as coisas foram passando, as conexões foram acontecendo, e aí Verdade. teve a Marcha para Jesus e a gente se conheceu. A gente começou a tocar e tal. Marcha para Jesus era aquele início, né? Sim. Aí eu lembro que tinha aquela música da Eline Barros, Ô Jesus, agora tem que lembrar. Vou te alegrar. Não. Antes. Oh. Ai, Flávia. Santo Deus de aliança. Não, mais agitada. E agora que perto está. Essa, não. Eu vou lembrar. Não, peraí. Você vê que o conhecimento musical dele é tão apurado que ela dá o tom. Qual é a música, maestro? 3 notas. Não. É muito Lembrei. antes. Toda terra está. sim. Toda vez era na Eu marcha cantava pra Jesus. todas as início. vezes eu cantava essa música, é verdade. Abri a marcha, era a Flávia nessa música e na época eu tava tocando teclado. É. E aí eu vou falar, vou ser mais detalhista. Passava a marcha de Jesus todinha, vai. Passamos eu lembro o exato ponto. Era a rodoviária, nós paramos ali. Aí tinha uma oração ali que a gente começou a tocar, aclamando o Senhor. Aí teve sabe aquela coisa de conexão musical? Eu falei, caramba, que legal. É verdade. E a gente teve uma sensibilidade ali, porque foi um momento mais contemplativo, onde toda a igreja estava orando, e a gente começou a tocar essa música. Eu falei, cara, que legal. É verdade. E com isso as coisas foram acontecendo, e aí amizade, e aí depois mais encontros, e mais risada, e mais isso, aquilo, outro, a ponto que depois de muitos anos a gente começou a se aliançar. Apesar de ter gravado Flávia, eu gravei Ele produziu Flávia, 2 músicas minhas. antes da gente ser da mesma igreja. Sim. Isso.
começamos A produzir. juntos. Falou, amigo... Foi daí que saiu uma amizade, na verdade, né? Que aí a gente começou Isso aí. realmente a ter uma amizade, um contato, né? Eu conheci mais Priscila, que é a esposa dele. Isso aí. E aí a gente teve esses momentos casa, vamos lá em casa, vamos comer, vamos fazer um lanche. Ah, vamos marcar alguma coisa. Mas já era sempre na igreja dele. Não, aí Não, assim, a gente não tinha ainda, não era da mesma igreja, Não né? era da mesma. Eu fui 18 anos no Ministério Internacional da Restauração, ali MIR. do MIR, né? Na frente da prefeitura, do apóstolo Washington, né? Fui 18 anos dali, uma igreja que eu amo, porque fez parte da minha vida, né? Do meu aprendizado. Tudo do que eu aprendi muito ali. E aí, quando eu estava nesse processo de mudança, de saída, né? A gente vai orando, pedindo a Deus uma direção. E assim, eu olhava pro Ministério Amor Ágape, eu sempre tive um carinho muito grande, né? Eles sempre tiveram muito carinho comigo. E as portas da igreja deles sempre foi muito aberta para mim. Mas a primeira vez que você foi lá, foi num culto? Foi num culto. Ou você foi lá cantar? Não, foi num culto. Tá. Eu cheguei aí num culto. E já gostou? Já, e assim, quando eu fui, Você era muito família inclusive, já. inclusive a pastora Cláudia já me pediu até para cantar. Sim. Eu fui e cantei algumas músicas, a gente ministrou junto. E aí eu me lembro, né, que assim, eu tava nesse processo. E aí, Deus, onde é que eu vou ficar? E aí eu ouvi uma amiga minha, né, Érica Salazar. Tem isso, onde eu vou ficar? Essa Sim, dúvida. porque a gente tem que se identificar. Eu gostei dessa, Não tem pra qual eu como. vou? Não tem como você... E outra coisa, às vezes você vai numa igreja e você se sente até bem, mas não é aquele lugar. Você sente assim, não é... Porque chegou a acontecer isso, né? Eu fui para outras duas igrejas onde eu amava ouvir a palavra, gostei dos pastores. Cheguei a ficar um tempo na Bola de Neve com o pastor Tiago, a pastora Rafaela, que são pessoas maravilhosas. Mas essa questão de identificação ainda mais ministerial, porque eu sempre ministrei. Eu sempre fiz parte do Ministério de Louvor, né? Desde que eu entrei, eu me converti, né? Com 18 anos. E eu já tinha descoberto que eu cantava, porque eu cantava na escola, a Dayana pode falar. Eu já cantava na escola. Você era católica antes? Sim. E aí, quando eu tive esse encontro mesmo, né? Assim, com Jesus, assim, que eu tive essa mudança, assim... Eu já sabia que eu cantava, então eu sabia que eu ia servir a Deus cantando, né? E aí eu fiz parte por muitos anos ali do Ministério Internacional da Restauração, do louvor ali. E aí eu precisava dessa identificação. Onde é que eu vou me identificar? Onde é que eu vou ficar? Porque você está 18 anos no mesmo lugar. Você sair para um outro lugar é muito diferente. Porque muda toda a sua vida, né? É um lugar que você fazia parte, que agora... E agora, Deus? Para onde que eu vou? E aí, assim, a Ágape, ela foi entrando no meu coração mesmo, né? E essa liberdade que eles me deram, esse respeito que eles tiveram comigo, esse carinho, essa recepção também. Pastor Daniel e pastora Cláudia, eles foram muito receptivos, né? Com muito amor, com muito cuidado, cuidaram de mim. E foi tão assim, natural, né, Agnes? Foi muito natural, porque eu lembro que a gente sentava lá em casa e ele nunca falou pra mim assim, eu vivendo essa mudança, e ele nunca falou, vamos lá pra igreja, Flávia, poxa, vamos cantar comigo. Mas ele respeitava isso, eu achava isso muito legal nele. É que tu tem seu tempo. Né? Exatamente. Ele nunca falou, ele nunca forçou isso. Flávia, vamos lá pra igreja, né? Já tá na hora de ser... Literalmente nunca fui. Nunca falou. Eu lembro que uma vez ele falou assim, eu tenho vontade de falar, mas deixa pra lá. Porque aí, né? Brotou aquele Aí desejo. eu prefiro aquela pessoa que fala logo, fala. Aí ele, mas deixa pra lá. Mas eu já tava assim, com o meu coração muito inclinado, né? E aí essa minha amiga, a Érica Salazar, que ela é psicóloga, Érica Opídio, né? Ela falou pra mim assim, a gente tava na porta da minha casa, ela falou, amiga, o que tá faltando pra você ir lá pro Ministério Amor Ágape? Você já é de lá. Você ainda não entendeu, mas você já é de lá. Eu falei, é verdade, o que tá faltando? E aí eu fui. E aí nesse processo, né, eu entrei ali, a gente começou a trabalhar no Ministério de Louvor juntos. Já são quase 3 anos. Já né? são quase 3 anos, e a Agnes me convidou para estar liderando com ele o Ministério de Louvor, e hoje a gente tem uma galera muito boa, como o Bruno, que está aqui. Bruno faz Bruno parte excelente. Bruno faz Bruno parte, excelente. é um menino maravilhoso, serve a Deus assim, com o coração. Ele serve a Deus verdadeiramente com o coração. E uma galera muito boa, assim, também, né? Com desejo de serviço. E aí foi nascendo, ali na mesa da minha casa, né? Foi nascendo essa expectativa de nós fazermos algo juntos, musicalmente mesmo, né? E eu, assim, eu componho há muitos anos, né? Eu tenho
várias músicas, assim, de composição. E aí eu falava, Wagner, vambora, vamos gravar, vamos fazer. E ele, não, vamos. Mas esse vamos assim, tá, não, vamos. E aí, quando essa música vem... Aí eu posso falar já da música vem? Pode, fica à vontade. Não, Tem que divulgar mesmo. pode, mas eu vou voltar um pouquinho. Ah, então tá, pode voltar. Um momento muito importante que eu quero saber da Sim. sua vida e na sua também. Sim. Sim. Você falou que você converteu aos 18. Isso. Como é que você falou aqui, Jesus entrou na minha vida. Como é que é esse momento? Esse momento é um momento único. Único. tipo Diferente, é diferente. Eu não sei que é tenho- inexplicável, mas tente. Tem. Ah, Então, até então, assim, né, na minha vida... Católica. Né, vida, né, mais religiosa, ali, indo à igreja, não falando de religião aqui, né, não tô... Sim, sim. Porque cada um, né, Sim. a gente respeita e tudo. Mas eu, particularmente, tá? A minha experiência foi essa. Eu tinha vontade de ter algo mais. De sentir algo mais. De viver algo mais. Eu tinha vontade. Eu sempre desejei isso. E eu acho que realmente é um chamado, né? Eu acho que Deus, ele vai tocando no nosso coração para que a gente viva algo mais, né? E aí, quando eu estava lá com os meus 18 anos, eu fui no Ministério Internacional da Restauração, na Beira Rio. Nem era na frente da prefeitura ainda. Era onde depois foi o Ministério Sim. Moraga por muitos anos. É. Na Beira Rio. Beira Rio, E eu fui né? com a minha tia, né? Nós fomos ali numa reunião de mulheres que tinha à tarde. Eu fui primeiro nessa reunião. Era uma reunião que só tinha de mulheres. Era 3 horas da tarde, acho que era terça-feira, não me lembro agora, não me recordo o dia. Mas aí nós fomos, eu gostei bastante. E assim, continuei indo, né? Nos cultos de domingo. Até que a igreja transicionou para um outro lugar, que era ali na frente da prefeitura. Então, um dos primeiros cultos ali, que já era o apóstolo Austin pregando, eu senti uma presença de Deus muito forte, algo que eu nunca tinha sentido. Eu senti algo assim, inexplicável. E quando ele perguntou assim, tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Eu não sabia o que era isso. Alguém aqui quer entregar a sua vida para Jesus mas hoje? na verdade ninguém sabe até passar. Até passar, exatamente. Eu não sabia o que era isso. Eu sei que quando ele falou, eu levantei a minha mão assim, num ímpeto mesmo. Levantei a mão. E ele falou assim, se você quiser, vem aqui na frente que eu vou orar por você. E eu me lembro que eu fui na hora. Eu não pensei, eu só fui. E chegou ele lá na frente, ele orou por mim. E aquilo assim na minha mente, né? Beleza, agora eu aceitei Jesus. Mas nada mudou, assim, né? Eu pensando assim, tudo bem, eu continuo sendo a mesma pessoa, né? Mas não, tudo muda. Tudo muda a partir daquele momento, né? A Bíblia diz que nada é por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo. E Sim. realmente o Espírito Santo, ele faz algo quando a gente tem essa decisão, assim. Porque ali eu vivi algo, né? Eu comecei a desejar muito viver, assim, as coisas de Deus, conhecer mais de Deus, conhecer mais a palavra, a Bíblia, né? Porque até então eu nunca tinha tido uma Bíblia, lido a palavra, né? Eu tô numa pegada dessa, tá? Ah, que Tô bom! numa pegada dessa. Isso é muito bom. Porque assim, Já até eu sou... arrepiou já. Não, assim, ó, Então- eu sou católico, Sim. mas eu vou na piba há 2 anos. Aí, que Pastor demais. Assis. E pastor Assis, pastor Jonatas e tal. É. E aí fico assim, e aí, quando é que você vai se converter? Quando é que você vai se batizar? Não sei o quê. Aí eu falei, calma, não me impressiona, calma. Não me impressiona. Por quê? Porque eu acho é uma decisão muito importante. Isso. E você sair do catolicismo para virar pro protestantismo, né, você virar evangélico, é uma mudança muito grande e muito séria. Sim. Até no jeito de falar, de se vestir, de se comportar, né? E aí eu tô Mas posso te falar algo? É o que eu te falei. Isso não somos nós que assim, não é a gente que muda porque eu falo assim, agora eu vou mudar. Não é. É algo muito natural. Que vai acontecendo. Que vai acontecendo. Por isso que eu tô te falando, a Bíblia fala sobre isso, né? Não é por força nem por violência. Não é alguém que vai chegar e falar, Álvaro, agora você tem que mudar a sua maneira de falar, a sua maneira de agir. Você vai ter que mudar. Não. O Espírito Santo, ele trabalha isso em você. E quando você vê, nada mais em você é a mesma coisa. Né? Quando você perceber, já mudou. Você já mudou. Então, assim, lugares que você iria, né? Eu tava assim, 18 anos, então eu tava naquela fase de sair, Sim, claro. com os amigos, né? Sim. E todas elas sentiram isso, porque naquele momento... Mas aí no auge dos 18 anos, você parou de ir pra boate, eu não barzinho. senti... Olha, eu passei por uma coisa que tem no Mi, né? Que lá é uma igreja em visão celular. E eu passei pelo encontro com Deus.
E nesse fim de semana, assim, eu fui tão ministrada. Não tem como eu te explicar, tá? Porque Sim. só quem tem também Isso quem... é inexplicável. Porque são várias ministrações, você é ministrado em várias etapas da sua vida, em várias situações da sua vida, você é curado por Deus em muitas coisas, né? Que a gente entulha ao longo da nossa vida, sim, né? Sim. E aí eu me lembro que quando eu voltei de lá, Álvaro, eu voltei vivendo algo tão incrível que eu, assim, um amigo meu foi na porta da minha casa, ele ia fazer uma festa na casa dele. E era naquela época, lembra que tinha aquelas festas, bebida liberada? Sim, Lembra disso? Ele foi na porta da minha casa, Flávia, olha só, esse fim de semana vai ter uma festa lá em casa e vai ser assim, assim, assado. E eu comecei a falar pra ele, olha, Gustavo, você me desculpa, mas eu não vou, porque, menino, eu passei pelo encontro, aquilo tava tão dentro de mim, e ele ficou assim me olhando, Flávia, como assim, sem entender nada, mas... E foi isso, eu falei, olha, mas não era assim, ninguém disse pra mim, você não pode mais. Eu não senti mais vontade. Naturalmente. É porque pra mim, assim, aquilo não cabia mais pra mim, sabe? Não cabia, não era mais o que eu queria fazer parte. Você literalmente tem essa mudança. De repente, algo que te prendia, essas amarras, o Espírito Santo foi... Isso aí. Deu uma limpeza, entendeu? ali. É exatamente isso. E ali, e a partir desse momento eu realmente desejei, eu mergulhei viver, assim, os propósitos de Deus pra mim, né? E logo assim veio o Ministério de Louvor, eu fiz parte ali, né, como ministra, como adoradora ali no ministério. Então eu sempre me senti numa responsabilidade também, porque além, né, de eu saber quem eu era em Deus, porque a gente tem uma identidade em Deus, né? Sim. Deus nos chamou pra algo, ninguém tá... Todo mundo. Cada um de nós foi um chamado. Verdade. Cada um de Tem nós. gente que finge que não escuta, mas Exatamente. foi chamado. Foi todo mundo mas chamado. mas foi chamado. Então, assim, e eu sentia que o chamado de Deus pra mim era esse, né? Todo mundo é útil pra alguma coisa. Sempre, sempre. Você vê que assim, né, a Bíblia fala sobre os levitas, né, na casa do Senhor, né? Os levitas, eles não eram só os que tocavam, ou os que cantavam, ou os que trabalhavam com música. Os levitas eram aqueles que serviam, que tinham um serviço na casa de Deus. Uhum. Então, hoje uma pessoa que faz uma limpeza, que trabalha ali arrumando uma mesa, né? Isso é um trabalho levítico, porque ela está servindo ao Senhor. Mas é lógico que existe, né? A palavra fala sobre a tribo de Levi, né? Da onde se originou os músicos, né? Na casa de Deus. Porque isso havia lá no tabernáculo, né? Lá no Antigo Testamento. Uhum. Isso já havia, né? Música na casa de Deus, né? Para Deus, né? Os que eram separados. E a Bíblia fala sobre isso. Que eles eram separados para adorar ao Senhor. Então, esse é o ministério, né? Na casa de Deus, assim, relacionado à música, né? No seu caso, você sempre foi evangélico. É diferente, né? É diferente. Quando a né? pessoa nasce É. no evangelho... Você nasceu dentro da igreja. Você não tem aquela coisa de, nossa, um encontro. Porém, contudo... Há uma transformação. Existe uma transformação, eu posso até dizer, até com datas. Onde eu entendi o que era sentir o Espírito Santo, sentir a presença de Deus e entender o chamado. Na verdade, tem duas datas. Quando eu tinha 12 anos, 12 para 13 anos, nós já estávamos aqui em Araruama e meu pai tinha o costume de sair com alguns irmãos da igreja e ir lá no Náutico, onde tinha o pier, onde entrava o barco, né? Sim, sim. A gente ia lá para aquela plataforma e a gente sempre ia lá orar. Várias vezes de noite. Certo dia, Álvaro, eu olhei assim e falei, cara, tem uma coisa diferente. É como se eu, na época da pré-adolescência, começasse a ter literalmente a minha consciência em si, assim, caramba, eu estou sentindo a minha existência, eu sei do que eu já estou ouvindo, mas agora eu estou sentindo. Quando a gente voltou, tem o caminho, né? Você sai da plataforma, quando a gente voltou, eu falei pro meu pai assim, pai, eu tô sentindo uma alegria no meu coração, eu não sei o que é isso. Quantos anos? 13 anos. 13 anos. Pai, eu tô sentindo uma alegria muito grande no meu coração, que eu não sei o que é, eu não sei. O que eu faço? Mas isso assusta, são palavras muito maduras para Sim, quem tem 13 sim. anos. 13 anos, né? Por quê? Claro, eu já vendo muitas coisas, já vendo muitas experiências dos meus pais com reuniões,
com tantas pessoas, então você acaba tendo aquele hábito e entendendo já de cara o que estava acontecendo ali. O mover do Espírito, literalmente. Então foi a primeira vez que eu senti o Espírito Santo me tocar, literalmente, a estrutura, onde eu me arrepiei, onde eu senti algo muito diferente no meu coração. Porque não tinha motivo de, numa noite, com um monte de adulto, eu senti uma alegria. Aí meu pai falou assim, ó, só glorifica o nome de Jesus. Aí eu falei assim, glória a Deus, baixinho, glória a Deus, até o carro. Aí caía lágrima, eu falei, meu Deus. Aí eu abraçava meu pai assim, pai, que coisa boa, que coisa boa. Passou o tempo, cresci, fui crescendo, fui amadurecendo. Em 2009, eu fui para uma campanha evangelística onde eu fiquei um mês lá em Minas Gerais, lá em Vila Velha, né? Vila Velha? Não, Vila Velha é Espírito Perdão. Santo. Espírito Santo, perdão. Em Espírito Santo, Vila Velha, eu fiquei um mês num lugar onde tinha mais de 300 jovens. Então, eram jovens de todo o Brasil. Então, é tipo um retiro. E tipo isso aí, Tá. tipo um retiro, onde tinha jovens de todo o Brasil. Então, era assim, era sotaque diferente, era uma conversa diferente, era tudo muito diferente, então tudo muito novo para mim. Só que ali tinha jovens que tinham uma experiência muito grande já com Deus, onde eles já eram batizados no Espírito Santo por fogo, né? Falar em línguas, né? Mas não era só isso, era experiências. Então eu ouvia muitas experiências. E nessa campanha evangelística era o quê? Era duas semanas, de domingo a domingo, só palavra. Você já acordava, palavra, devocional, ler a Bíblia, pegar o versículo e escrever. Aí eu lembro que era 10 horas, já era palestra, louvor e palestra. Aí passava o momento de palestra, era almoço, 1h30 para 2 horas, palestra. Até a noite, todo dia. Então, tipo assim, eram palavras onde batia muito na sua alma. Onde falava sobre paternidade, sobre renunciar, sobre muitas e muitas coisas que jovens já estavam vivendo naquela época. E eu tive diversas experiências naquele lugar, onde eu comecei a entender do meu chamado, do que a música não era somente música e não era somente uma coisa para eu tocar, mas era para eu tocar aquilo que o Espírito me conduzia. Porque quando a gente tocava lá no retiro, eu começava a entender nos últimos dias, Flávio. A gente tocava, as pessoas começavam a ser libertas, literalmente. Onde as pessoas urravam assim, nossa, eu tô sendo liberto, eu tô me livrando. E uma experiência, quando eu lembro que meu primo estava lá, e aí a palavra era sobre paternidade, onde eu falava sobre literalmente pai terreno. E depois falava sobre pai celeste. E meu primo tinha perdido o meu tio. Ele teve aneurisma. E aí, essa foi uma das últimas ministrações. Eu olhei meu primo chorando por causa daquela palavra. Álvaro, eu comecei a pegar todo mundo. Gente, abraça meu primo, porque ele perdeu o pai dele. E ele precisa muito do teu abraço. Vamos lá, todo mundo. Mais de 50 jovens em cima dele, assim, e foi um renovo para ele. Ele voltou diferente. Ele voltou outra pessoa. E aí eu comecei a entender a paixão pelas pessoas, pelas vidas. Cada pessoa tem as suas situações, Suas tem particularidades. suas particularidades, aonde eu entendi. Falei, caraca, cara, eu tô meio que pensando como Jesus agora. É muito estranho, mas eu tô entendendo quem eu sou. Então, quando eu voltei de lá, eu já voltei líder de jovens. Eu já voltei com gás, entendendo quem eu era. O Agner, o menino que voltou entendendo o seu chamado como a direção da minha vida. Uma atitude sua mudou, né? Sim. E a minha atitude, aonde mudou a geografia da minha igreja, dos jovens, porque depois de 2 semanas de teoria, fomos para a prática. Nessa prática, nós fomos para as ruas, nós fomos para presídio, fomos para hospitais de... como é que fala? Pessoas de deficiência mental? Psiquiátrico. Isso. Só psiquiátrico. Isso. Fomos para asilo,
nós fomos para as favelas. E no final de tudo foram 2 semanas, só prática. Então a estratégia era o quê? Música, teatro, hip hop. Eu dancei hip hop na rua, eu fiz teatro na rua, eu fiz tudo. E depois quando a gente fazia a apresentação, que era mais ou menos 15 a 20 minutos, aí tinha várias pessoas na praça, várias pessoas esperando a mensagem. Então cada jovem que ia na hora, uma pessoa que vinha se convertia. E no final das contas foram mais de 400 pessoas que voltaram e outras que conheceram Jesus. Glória a Deus. Glória. Através de vida de jovens. Então, o chamado não foi aquilo igual tem no seriado The Chosen, que seu chamado foi através da sua música, você vai ser um pescador de homens. Pode ser. Sim. O Wagner, ele tem essa veia muito evangelística. Ele tem um... O que plantou em mim, desculpa te contar, o que plantou em mim foi, literalmente, o meu pai foi a minha referência. Sim. Uma vez, voltando ao sonho, uma vez, já que era Araruama, o meu pai sonhou que eu e ele estávamos na frente da lagoa de Araruama pescando muitos peixes. E esses peixes eram peixes dourados, peixes robustos. E ele uma vez contou esse sonho para mim. Então, tudo que acontecia construía na minha mente algo que despertou tudo o que eu sou hoje. Se eu sou hoje o Wagner que fala de Jesus, que abraça a pessoa, o Bruno pode saber um pouco de mim. Como eu gosto de saber, de conversar, de entender, de aconselhar. Porque eu quero ver as pessoas bem. Eu quero ver as pessoas dentro do propósito de Deus. Né? Eu quero ver as pessoas com caráter cristão, caráter de pessoa. Então isso foi construindo dentro de mim aonde literalmente é o que eu sou hoje. Isso aí. É que nem, eu tô olhando pra Álvaro assim, Álvaro, você tem algo especial. Não, eu tô nessa, eu tô querendo... 2 anos, eu tô Álvaro tentando está convencer... 2 anos na Batista. Eu tô tentando convencer a Daiana, vamos lá, vamos E batizar. você sabe Daiana. há quantos anos eu convido Daiana? Ah. Fala pra ele. Quantos anos? Quantos anos fala eu agora, convido fala. você? Desde sempre. Aí, ela Desde correndo também. Desde sempre. Já falei pra ela, ela tá? já foi mais 2 vezes? Já foi mais 2 vezes na igreja? Já foi algumas Não, vezes. já foi lá na Piba, lá comigo. Lá na igreja também. Entendeu? No Mir também. Elas sempre, né, essas amigas aí que me acompanham a vida toda. Na célula, eu tinha uma célula gigante, lembra? Tinha uma célula com 20 meninas na época que eu discipulava. Eu assim, só né? não entendo a competição. Porque aí eu vou na Piba e o pessoal, vai na bola de neve. Aí da bola de neve, mas vai na não, Mir. não, vai não sei aonde. não. Calma, Na verdade, calma. Posso ir pra Álvaro, conhecer. o importante é você estar no reino. Porque claro. o que eu entendo é que tudo é reino de Deus. Né? E a palavra diz que reino dividido não subsiste. Então, esse reino de Deus precisa ter comunhão. Então, assim, não existe a melhor igreja. Não existe... As igrejas são iguais? Então, nenhuma é igual porque realmente tem suas particularidades, né? Tem uma igreja... Eu acho isso tão incrível porque eu acho que tem igreja para todo mundo. Sim. Se você gosta de uma igreja mais calma, você vai se identificar numa igreja mais calma. A Batista é calminha. Né? Sim. Se você gosta de uma igreja mais pentecostal, né, que deixa o fogo descer mesmo, você vai se identificar, às vezes, numa assembleia. Uma assembleia, uma A universal. gente tá ali no fogo. Eu vim da Assembleia. A minha raiz... Mas a sua igreja, Ágape, é assim? Eu não posso Assembleia? dizer que ela é Assembleia. Ela é um pouco de cada. Fala em línguas? Fala. Sim, isso é o Espírito Santo. Sim. Dança e sapateia lá no palco? Assembleia, sim. Assembleia pouco Mas disso, assim, porque na verdade, Álvaro, é aquilo que o Espírito Santo agir, né? A gente tem que ter cuidado para aquilo que é o Espírito Santo. Sim. Por isso que a Bíblia fala sobre discernimento, né? A gente tem que discernir o que é de Deus e o que não é. Porque tem coisa que vai ser da carne também, né? Claro. Do homem, né? Do emocional, né? Porque nós somos cheios de emoções, Sim. né? A gente tem sentimento. Então, assim, a gente precisa ter cuidado. Foi o Espírito Santo mesmo? Foi ele que conduziu? Foi ele que falou? E é por isso que a gente tem que ter esse discernimento. Tem gente que fala que a Batista é a calminha de água com açúcar de mais. Eu falei, tá ótimo, eu sou estagiário de evangélico, então calma, vou conversar lá. Entendeu? Vai que. Entendeu? Mas assim, Pra eu quem acho que tá é o lugar que o Senhor te plantar. Porque ele eu vai te gosto plantar, entendeu? Por isso que eu te falei, né? Que nessa minha transição eu orava, eu falava, Deus, pra onde que eu vou?
aonde que o Senhor vai me inclinar? Porque é muito difícil você encontrar um lugar. E vou te falar uma coisa, quando eu vou pra Piba domingo, a semana é maravilhosa. Quando eu não vou, responde, amor. Da Escolhe a M, palavra, da né? M, da M, da M, da M. É Você lógico. tá ouvindo a Sim. palavra, Cara, né? Você tá ouvindo é a palavra. impressionante. Porque, assim, eu sou de TI, sempre fui de TI. Então, eu lido com muita coisa da lógica. Eu falei, cara, eu vou na Piba, semana boa. Eu não vou na Piba, semana uma bosta. É impressionante. Mas você tá fazendo uma. Eu tô uma tentando trazer para um analogia. lado matemático. Sim, mas é das assim, porque coisas, na entendeu? verdade não é você ir na piba ou não. É você estar no caminho Com Deus ou não. ou não, né? Ler a palavra. Isso, porque isso é muito. Porque na verdade, Álvaro, se você, né? Porque a gente não vai à igreja pra gente se alimentar. Isso aí. A gente tem que ter essa noção, né? Muitas pessoas vão à igreja para receber o alimento para a semana. Mas isso precisa mudar na nossa mente, porque a igreja precisa ser um lugar de comunhão. É um lugar assim, ó, você a semana inteira, você, Álvaro, você tem a sua conexão com Deus. Você acorda, você faz o seu momento de oração, você pega a Bíblia, tem o seu devocional, ora, lê a palavra. Deus fala com você, porque Ele fala com você, tá? Ele fala. Abre a palavra dele se Ele vai falar. Oração é a mesma coisa. Então. Eu orei hoje, o dia é maravilhoso. Isso. Esqueci de orar, Mas a oração é... eu tenho né? percebido essas É coisas. uma ação, né? É uma conversa, é uma conexão. Então, assim, isso faz falta na nossa vida. A gente precisa ter essa... E isso precisa ser uma disciplina mesmo, né? Uma disciplina diária. Então, assim, não existe, né? Se alguém fala pra mim assim, Flávia, você é de que igreja? Gente, olha só, o importante é você estar no reino. Se você se converteu na A, na B, na C, Não importa. não importa. Se for de Deus. Porque você tem que discernir se o lugar que você está é de Deus, né? Tem gente que não gosta de ser chamado de evangélico. Não sou evangélico, sou cristão. Ah. Aí eu falei, tudo bem. Não existe. Não existe. Porque assim, por que evangélico, né? Por causa do evangelho, Sim. né? A gente, eu acho que, né, eu não posso falar hoje, assim, não sei, mas o evangélico, né, o cristão que faz parte do assim, de ser evangélico, Sim. né, de uma igreja evangélica, eles têm mais essa cultura de leitura da palavra, né, de estudar mais a palavra Mais de a Deus, palavra. né? Então, eu acho que é mais isso, assim. É claro que eu não posso falar por todos, né? Eu não estou aqui dizendo que não, as pessoas... Não, mas eu acho que quando... Isso que fez diferença para mim, né? Foi o que eu vi de diferente. Você vai numa igreja evangélica, você ouve a palavra, né? E, assim, ouvir um pastor pregar a palavra faz muita diferença. Faz. Quando você fala assim, meu Deus... Sabe aquelas coisas que você... E tem gente que tem dom. Sim, Meu Deus do sim, céu. faz muita diferença mesmo. A palavra, você entender a palavra, estudar a palavra, sabe, a fundo, você entender, meu Deus, mas por quê? Eu todos os dias eu faço uma leitura, né? Às vezes não consigo, mas tento fazer todos os dias com os meus filhos, né? E aí a gente lê Antigo Testamento e Novo Testamento. E eu sempre falo para eles assim, né? Porque a Bíblia diz assim, que a gente tem que ensinar o filho no caminho. No caminho, Né? E não é assim, ensinar o caminho. Você dizer assim, ó, vai por ali que ali é bom. Não, é ensinar Não, no caminho. Comigo, vem comigo. Eu tô aqui. É. Então, quem que vai ensinar a palavra para os meus filhos? Quem vai ensinar o reino de Deus para os meus filhos? É o pastor Daniel? Não, sou eu. Então, quando eles vão à casa de Deus, eles têm que ir com a ideia de que eu estou indo para ter comunhão com os meus irmãos, ouvir a palavra do meu pastor, lógico, né? Mas é para comunhão. Mas eu a semana inteira me enchi da palavra. O Senhor falou comigo, né? Porque eu não posso ter só o domingo, imagina. Você só come no domingo. Né? Faz sentido. Imagina, você só almoça domingo, só janta domingo. Eu oro todo E o dia, resto mas da semana- eu só vou pra igreja no domingo. Aí o resto da semana, não, eu não preciso comer. Não, a gente precisa comer todo dia, né? E a palavra de Deus é isso, é o nosso alimento, É verdade. né? Por isso que Jesus disse, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de Exatamente. toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, isso aí. esse é o alimento. O alimento é a palavra. Vocês acham que a cidade de Araruama tem algo de diferente, de especial? Por exemplo, eu sou carioca. Aqui tem uma quantidade absurda de evangélicos, muita igreja, Sim. e tá todo mundo nessa. Tá todo mundo nessa. Não vou dizer que é uma onda, Sim. mas tá todo mundo junto, domingo orar, vou pra igreja. Não, eu vou quinta, não sei o quê, não Sim. vou. Não tem algo de diferente em Araruama? Tem. Assim como aconteceu com teu pai. Então, vamos lá. Quando a gente chegou em Araruama, era
bem frio. O pessoal era muito cabreiro. Olhava assim, um carioca, vem do Rio. O pessoal se fecha. Né? Até hoje é assim, mas... Nos anos 90 era muito. Sim, e aí o pessoal ficava assim e tal. Só que quando a gente veio para Aroma, a gente veio profetizando literalmente para a cidade. E eu lembro como a cidade era. Não tinha muita coisa, não tinha muito comércio, não tinha quase nada, né? E quando a gente veio para Aruama, literalmente a gente bateu na tecla. Araruama, terra fértil em nome de Jesus. Esse é o slogan da igreja. Já tem mais esses anos todos e a gente bateu nessa tecla. Então, eu acredito, Álvaro, que se tem alguma mudança hoje, Sim. não só porque não é que a nossa igreja é especial, é porque literalmente jogamos, Senhor, Araruama é terra fértil. Então, aonde colocar a semente, que é Jesus, esse lugar vai frutificar. Araruama hoje, onde é a nossa igreja, ali não era centro de Araruama, hoje se fala... virou centro. Virou centro de Araruama. Onde é o UPA, você vai subindo, nós temos o açaí ali. Araruama não tinha nada disso. Mas a gente também viu isso com o Copema, né? Sim. O Copema, que é a União dos Pastores, como é que fala? Copema, qual é o... Conselho de Pastores de Conselho Araruama. de Pastores, isso. A gente viu muito isso, porque assim, eu fiz parte do MIR durante 18 anos e eu sempre vi o apóstolo Washington também profetizar muito. Essas marchas para Jesus, elas não foram assim, vamos sair para a rua para cantar. Não, elas foram atos proféticos. Sim. Isso aí. Sabe? Declarações. Foram feitos muitos atos proféticos, né? De parar em esquinas, colocar o óleo, orar naquele lugar, declarar vida, declarar cura, declarar salvação, declarar paz, declarar que Araruama é uma terra fértil, é uma terra que produz, né? E eu lembro que o apóstolo, ele tinha uma coisa que ele falava, quando alguém falava assim, eu não gosto de Araruama, ele falava, você tem uma opção, porque na época tinha um ônibus opção. Sim. Você tem uma opção, lá na rodoviária tem um ônibus chamado opção, vai para qualquer lugar, mas não fica aqui falando mal da cidade. Porque é isso, a gente vai ficar amaldiçoando o lugar que a gente vive. Claro, A gente tem que abençoar, declarar palavras de bênção. E eu vejo hoje falo pastora sempre Cláudia... círculo virtuoso da virtude. Sim, pastora Cláudia, pastor Daniel com essa mesma visão, porque na verdade isso é uma visão. Sim. Né? Uma visão de declarar a vida, de declarar que Araruama é uma cidade abençoada, próspera. E olha o que a gente está vendo hoje, né? A cidade crescendo. É outra cidade. Sim. A cidade, assim, ganhando tanto comércio, tantas empresas abrindo aqui, né? Tantas coisas que Araruama ganhou. Hoje a gente anda aqui nessa pontinha, toda vez que eu entro nessa orla, eu fico, meu Deus, que coisa linda. Álvaro, eu acho isso um privilégio. Dá prazer de andar na É um privilégio, assim, a gente ter. Eu falo pra Rafael assim, às vezes, amor, é um privilégio a gente morar numa cidade dessa. E tem gente que não dá valor. Gente, olha essa lagoa. A lagoa limpa, gente. Eu lembro quando eu era criança, eu entrava na lagoa. Aí houve um tempo que você nunca mais podia entrar na lagoa porque estava poluída. E hoje nós vemos uma lagoa limpa. Agora, você acha que isso foi só um ato de... Prefeitura? Não. Tem a oração. Tem algo mágico. Tem a oração, tem. Tem a oração, tem os atos proféticos. Quantas vezes eu vi, né, as igrejas, né, quando a gente fazia essas marchas, profetizando uma lagoa limpa, uma lagoa própria para banho, que crianças pudessem voltar a se banhar naquela lagoa. Então, hoje, quando eu vejo isso... E a fauna também cheia de peixinho, sim, coisa linda. Quando as pessoas filmam um cavalo marinho, um tempo atrás, você filmou. E eu fiquei, onde é isso, Dayana? Não foi? Então, assim, gente, isso para mim é a mão de Deus sobre Araruama. Não é só um ato de prefeitura, porque abriram lá o canal, né, em Cabo Frio e tem essa questão da água, mas eu creio que realmente tem algo a mais. Araruama tem, sim. É porque, na verdade, desculpa te cortar. Não pode falar. O Álvaro, se eu falar algo para você assim, Álvaro, é o seguinte, se tem algo de Deus, e se eu falar assim para você, Álvaro, você vai ser um cara que vai transferir aquilo que você vai começar a acreditar que é Jesus Cristo de uma vez por todas. Você, Álvaro, você vai ser um cara onde você vai ler a Bíblia e vai entender o que ela está falando e você vai querer falar aquilo para outras pessoas, no nome de Jesus. Amém. O que eu fiz agora? Eu profetizei Profetizou. no nome de Jesus. Porque a palavra não volta vazia. A palavra ela dá resultado. Dá. Então, tudo que eu falei agora para você
Eu já tava pensando em fazer isso. Desculpa. Já lancei a rede. Você pode Que ser bom. um dos peixes dourados. Que aí, bom, ó. que bom. Lembra que do bom. sonho? Não, é Sim, sério isso? Sim. Você, Dayana, Sim. entendam. Eu sempre falei isso pra ela também. Isso é um Entendam. plano Quem dela. são vocês? É verdade. Vocês dois estão falando, eu tô aqui, ó, toda arrepiada. É. Uau. Não tô mentindo. Você acha que o Bruno está aqui, ó? Não é à toa. É coincidência? Não é. Não. É Jesus incidência. Mais conhecido como uva de 80? Uva de 80 reais. ó, eu vou ser, Sim, eu gente. vou resumir, O Bruno pagou 80 eu reais. vou resumir a não. vida do Bruno. Muitos vão conhecer ainda. Ele era da nossa igreja quando era mais novinho. Aham. Depois ele foi para Cuiabá, conheceu a Joyce também, que faz parte do Ministério de Louvor da Veio igreja. aqui. Veio aqui também, Veio né? aqui. É uma benção. O Bruno, ele foi literalmente buscar a Joyce para viver os planos de Deus aqui em Araruama. Amém. Ele estava lá em Cuiabá, né, ô Bruno? Viveu lá a vida dele lá, conheceu a Joyce e veio pra cá. Quando ele veio pra cá, a primeira coisa que ele fez foi ir lá na igreja. Porque ele lembrou que na infância dele, na adolescência, eu era líder de jovem, né? Sim, E o Bruno era... Eu nunca ouvi a voz de Bruno. E agora ele E canta ministra pra na caramba. igreja. Não, eu quero exaltar isso. Hoje, ele é ministro de louvor na Sim, igreja. Sim. Um Ele adorador. tem ministrado junto com a Joyce lá na igreja. Aos domingos. Quando fala domingo, né? É o dia que a igreja mais enche. Mas ele está lá, literalmente, Sim, jorrando a palavra de Deus lá. sim. Botando para fora aquilo que ele ama e mostrando para a igreja, ministrando a igreja do Senhor. E ele tem feito isso de todo o coração. Eu posso até dizer isso, né, Bruno? Amém? Não. Glória E a para nós, eu não quero usar a palavra orgulho, mas eu quero. É uma honra. É uma honra. É uma satisfação dentro, assim, em Deus, e ver esses jovens indo à frente. É muito bom, né? Sim, sim. Mas tudo foi resultado de um plantio que veio lá de trás, né? Verdade. Depois de anos. 10 anos atrás foi plantado e hoje que tá... Olha colhendo esses isso. frutos, né? Viu? Acontecendo. Porque não volta vazio, Mas viu? olha a importância, A semente dá olha a fruto. importância também de persistir, Sim. né? Exatamente. Sim. A Porque perseverança. todo mundo que fui na igreja, não aconteceu nada, O não vou Álvaro, mais. eu posso Não, te falar, cara, persiste. vida com Deus é perseverança. É perseverança. Tem que persistir. É você perseverar. Porque assim, ó, hoje, né, a gente lançou esse projeto, né, o Sarsa. Vamos falar aí. A gente E vai a gente falar, vai falar, a gente né? vai Não, falar. e eu quero dizer pra você assim, quantos anos, assim, de ministério que o Senhor já falou ao meu coração Chora, sobre... Flávia, chora, Flávia. Ah, chora, para, chora, garota. chora. Eu não choro mais. Ah, amém. Eu já Chora não pra fazer o choro corte, mais. pra fazer o corte. Eu quero dizer assim pra você, porque as pessoas pensam assim, nossa, mas surgiu do nada, então agora eles... Agora Não é do nada. Não é do nada. Nada é do nada, Nada é né, do Álvaro? nada. Foram anos e anos e anos de oração. Anos e anos e anos entendendo, né, do chamado, algo que Deus tinha. E é sempre no tempo de Deus. Sim. Isso é difícil. Sim. Isso é difícil. Esperar o tempo é isso. Isso e é você perseverar. E também chegar um tempo de você talvez até dizer, Senhor, então o plano era diferente, eu que entendi errado, então, né? Porque às vezes, né? Mas não, né? Deus, o que ele falou, porque a Bíblia diz que ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender, né? Da promessa que ele nos faz. Então, se ele te fez uma promessa, se está confirmado, ele vai, no tempo dele, No tempo ele dele. vai cumprir. Às vezes Mas aquilo não nesse tempo, é interessante, porque o tempo, para ele, né? Porque Deus pode fazer assim, né? Sim. Se ele quiser. Mas esse tempo é para quê? Para nos aprimorar, para nos ensinar, para nos amadurecer, para nos fazer crescer. Porque será que, tipo, né, há anos atrás, né, seria, né, a mesma coisa? Né? Porque existe, né? Deus precisa que a gente esteja maduro. E tem um lance de mansidão também, Sim. que tá até na Bíblia. A terra pertence aos mansos. Sim, sim. Entendeu? Então, enquanto você estiver afoito, nervosinho, Sim, é verdade, não tá pronto. é O tempo que a verdade. gente vive é um tempo difícil. Sim. Onde é Então- ansiedade, imediatismo. É verdade. Bora, tudo é né? assim, né? Sim. E também com Agnes, né? Deus tinha essa promessa para ele. E quando a gente se uniu, eu falei para ele assim: vambora, Agnes, porque agora é o momento. Eu falava assim para ele: agora é o momento. A gente não pode deixar passar o que a gente está vivendo, porque assim, Álvaro, nós não somos uma igreja enorme, né? Com muitos membros. Não precisa. Não, mas é isso que eu vou te falar. Dentro do que a gente tem hoje, né? Da igreja que a gente tem hoje,
né? Nós vivemos algo muito incrível, assim, Deus tem feito... o Espírito Santo realmente tem nos visitado e a gente tem vivido essa presença, assim. Tudo começa a fluir, né? Exatamente. Então, assim, esse fluir... Até o errado dá certo, né? Até a gente gravar, Deus vem Isso fluindo aí, no altar. Deus vem fluindo no altar, Deus vem fluindo através de nós, Deus vem fluindo na igreja, Deus vem transformando a nossa igreja, sabe? No dia da gravação, gente, tava chovendo a beça. Choveu muito dia 19. Chovendo muito dia 19. E quando eu cheguei na igreja às 7 horas, eu pensei, estava marcado para as 7 horas que não tinha ninguém ainda. Eu falei, meu Deus, não vai vir ninguém para gravar com a gente. E foi chegando um, foi chegando outro, e daqui a pouco era um grupo bom de pessoas. Caramba. E eles ficaram ali, a gente gravou, porque foram 2 músicas gravadas no dia, a gente gravou essa primeira música, e Gabriel ali, vambora, assim, primeiro com a gente, antes de gravar, né, com eles. E foi tão legal porque eles ficaram ali esperando o momento da gravação, todo mundo, e eu assim, meu Deus, a hora tá passando, mas ninguém foi embora. Então, assim, é algo realmente assim, não é algo que surgiu do nada, entendeu? Foi algo que realmente Deus vem falando no meu coração e veio falando no dele. Chegou a hora. E eu não sei se você já ouviu essa frase, que Deus não une pessoas, ele une propósitos. Propósito, verdade. E é isso, Deus une propósitos. E assim, eu vejo hoje, né, eu e Agner, a gente tem uma visão muito parecida de reino, uma visão muito parecida de ministério, né, Agner? Sim. Uma visão muito parecida do que é fazer música para o Senhor, né? Eu já ouvi uma vez no meu trabalho assim, poxa, Flávia, você canta, por que você não canta outras músicas? Você só canta música para Deus? Aí eu falei assim, sim, porque Ele é o motivo de eu cantar. Claro. Eu não tenho outro motivo para cantar. Eu vou cantar sobre o amor de alguém que feriu alguém, que doeu Dor de em alguém. cotovelo? Né? Então, assim, ele me deu um dom e um talento para exaltar o nome dele. Não foi para eu exaltar a dor de cotovelo, o sofrimento, né? Então, assim, porque a música, ela tem um poder Isso aí. Total. total. A música é a criação de Deus, então a música tem um poder. Então, se você ouve uma música, você tá deprimido, né? Você já tá ali, terminou com o namorado, você tá deprimido. Gente, ouve uma música de dor de cotovelo, que sofreu, que acabou, você vai fazer o quê? Pior. Você fica pior. Então, eu não tenho outro motivo para cantar. Meu motivo para cantar realmente é o Senhor, assim, é para Ele. Deixa eu aproveitar esse gancho aí. Como é que tá o mercado musical gospel? Tanto na cidade quanto no Brasil. Porque você é fisioterapeuta, Sim. trabalha no hospital. Vai chegar um momento que você Eu trabalho em Pulei, UTI tô só com pediátrica, música. eu sou fisioterapeuta intensivista, né? Trabalho em UTI. Eu sou pós-graduada em neonatologia e pediatria. Então, eu trabalho tanto em neo quanto em pediatria. É seu amor e sua paixão? Eu amo também. Amo também. E agora? E se fizer mas sucesso, e aí? Amo, Como é que assim, o Álvaro, porque eu também descobri que a gente é um canal de Deus aonde a gente estiver, né? Então, assim, e ali na UTI, quando eu estou ali, eu também sou um canal de Deus, né? Então, Fisioterapia é mão, né? Então, estourou, vai precisar rodar o Brasil fazendo show. E aí, como é que fica a fisioterapia? Então, aí o Senhor vai, né? Ele Que vai vai direcionar, né? Que vai Pro guiando. tempo, se o tempo acabou, se o tempo, né? Ele vai direcionar. Eu creio nisso, né? Assim, que é o que você falou, é o tempo, né? tempo De de todas Deus. as coisas, né? Se, né? Fala, Agnes, fala. Agnes. Fala, Agnes. Opa! Porque ele já é músico, ele já vive da música, né? Cara, eu sou produtor há mais de 15 anos já, né? Eu trabalho Mas dentro... só gospel? Vamos lá. A história, voltando à história, né? Aham. Eu comecei a produzir, minha primeira produção foi com 15 anos, 14 para 15 anos, onde eu tinha uma banda de rock, aqui era uma gospel, onde a gente ensaiava lá na Piba, lá na Batista, e eu quebrava todas as baquetas. Peraí, quem era mesmo? Rafael, acho que é Rafael Saraiva? Rafael Saraiva. Rafael Saraiva, eu sei que você ficava com raiva de mim. Quando eu chegava na igreja, eu quebrava tudo. Ah, Levi Rafael também. toca muito Não sei se também, Levi né? tava na Batista ainda, tocando bateria. Levi. Sim. Levi. Eu ainda não decorei o nome de todo Tá, mundo. mas tem Levi. Eu Levi, quebrava é verdade. todas as baquistas, porque era rock and roll, oficina G3, aquela coisa toda. E acho que era 2 vezes por semana que a gente ensaiava. Então, ali foi eu comecei a desenvolver
na questão de músico, de outros músicos juntos e tal. Fomos para estúdio pela primeira vez, em 2004. E quando a gente foi para estúdio, a minha mente fez assim... Todo mundo fala isso. Abriu, porque quando você vai para estúdio, Acho diferente. você tem um tempo para você fazer o que você quiser. É diferente, de fazer né? a arte acontecer. E eu era baterista. E aí eu comecei a fazer arranjo, pá. E aí, quando eu entro na parte de produção, eu sempre pego a parte rítmica, parte de percussão, né, que é a bateria, e começo a produzir a música ali. E aí comecei a desenvolver gravações ali. Falei, caramba, agora eu entendi que eu posso fazer isso. Aí meu pai, quando eu tinha 16 anos, meu pai comprou um computador para mim. Aí eu pegava uma guitarra que tinha na igreja, botava atrás do computador e começava a ligar a guitarra na caixinha de som. E ali saía uma distorção, porque eu aumentava o volumezinho da caixinha no máximo e fazia... Coitada da caixinha. Coitada da caixinha. Aí eu falei, meu Deus, eu posso fazer isso. Aí fui fazendo, e experiências sozinho, experiências. Até então entrei pela primeira vez em estúdio com um amigo meu, amigo nosso, de muitos anos, que é Sandro Binha. Sandro. Um beijo pra você. Eu sei que você De tem esse muitos beijo, um anos. abraço. Nosso fofinho. Outro também que toca todos os instrumentos. O Sandro, aí ele as pessoas como são conexões nas nossas vidas, Sim, né? sim. Onde nos levam. Sandro, eu tinha um estúdio lá no centro, então Sandro era um cara que sempre esteve comigo durante todo esse tempo de produção. E Sandro acho que foi um dos caras que me levou assim em estúdio de verdade pela primeira vez para gravar. E quando eu entrei, já entrei já tocando teclado. Até dei aula pro Sandro, como o Sandro ele às vezes tocava teclado na igreja, né? Sim. Então ele tinha que aprender, porque o Sandro tocava baixo lá no Mir. É. E ele queria aprender mais, então eu já tinha mais uma noção de teclado e eu passava para ele às vezes. E com isso nós tivemos muita conexão junto. Então ele me levava em estúdio. Ele via que eu tinha uma desenvoltura legal e aí a gente começava a fazer arranjos juntos. Muitos dos meus arranjos e gravações de guitarra, se vocês forem ouvir aí músicas que eu produzi, tem duas mãos as guitarras das músicas. Porque era um pouquinho ele e um pouquinho de mim. E quando você vê, tem uma obra de arte ali. Então a gente fez muita coisa junto. Então eu comecei a desenvolver na produção musical e eu não sempre produzi, onde entra a pergunta, né? Música gospel. Quando eu tinha o estúdio no centro de Araruama, então era gente de tudo quanto é lado. Era funk, era sertanejo, pagode. A primeira produção que eu tive lá em cima, né? Do escritório, foi pagode. Onde eu não tinha noção nenhuma. Eu falei, caraca. Então, peraí. Tem tantã, tem reco-reco, tem isso, tem surdo. Um pagode gospel. E aí foi. E não era gospel na época. Eu fui, caramba, eu preciso de alguém pra tocar isso aqui. Aí chamei um amigo meu, Thiago. Thiago, se for ver, tô falando de você aqui, meu amigo. Thiago Alves, acho que é isso o nome dele. E aí, Thiago, ele é percussionista, toca aí nas noites, né, de pagode. E ele começou a passar todas as paradas. Ele montava a trilha de pagode, porque basicamente o pagode, ele tem o mesmo ritmo, só que ele às vezes acelera ou ele diminui. Então ele fazia tantã, pandeiro, reco-reco, surdo. Ele montava a parte percussiva para mim, para eu começar a produzir a parte de harmonia, né? E também tem o Marquinhos. Marquinhos é um cara musical demais e foi o cara que me deu a oportunidade. Porque, na verdade, Daiana... Ele mexe, ele tava tocando. Aquele escritório lá era dele. Isso aí. Começou com ele. Então, ele estava procurando alguém para estar com ele lá, para gravar as coisas. Então, eu fui. Ele me chamou e eu sou muito grato ao Marquinhos por me dar a oportunidade de estar lá com ele durante, foi 6 anos, eu acho, 7 anos. E é um cara absurdamente... Ele é muito bom. Que essa oportunidade não é coincidência. Não é. O Marquinhos é um Tá músico todo costurado, absurdo. Verdade. Então, Foi onde aprendeu, né? Começou. E Marquinhos, ele fazia parte de cavaquinho, de harmonia, então eu aprendi muita coisa com ele também na parte musical. E aí a minha vida foi desenvolvendo. Passava anos, aí chegava a época de política.
Teve uma época que eu gravei todos os candidatos a prefeito, todos os candidatos a vereador não, mas foram mais de 80. Nossa. E foi onde que a gente ganha, né? É. E foi uma época... os jingles, e aí, cara... E aí a galera me conheceu. Era jingle. Era 3 vezes no dia. Era 3 jingles por dia. Era todos os estilos. Era samba, era não sei mais o que e tal. E aí a cidade me conheceu. Pô, o cara ali era... Alguns me chamavam de DJ Careca. DJ, cara, tinha nada de DJ, né? Então o pessoal não sabe. Acho que o pessoal não sabia que era produtor musical, né? Sim. Mais fácil chamar de DJ. Sim. Principalmente a galera do funk. A galera do funk chegava lá, cara, quero fazer, ó, tô com beat aqui. Eu tô com uma parada assim e tal. E eu falei, vambora, vamos fazer. E vinha a galera, e aí eu fazia uns funk muito diferentes, muito musical. E botava harmonia, guitarra. Uau! E o pessoal ficava doido. Então eu comecei a ter destaque na cidade, a ponto de abraçar um pouco mais da região. Aí começou a vir outros cantores gospel de outras cidades da região. E aí comecei a desenvolver como músico, produtor. E as pessoas foram vendo. Os anos foram passando. Aí aonde me tornou um produtor mais assim, reconhecido, eu digo assim, mais Brasil, né? Eu fiz um projeto. Na verdade, a primeira vez, eu nunca esqueço. O Henrique Elpidio, um abraço pra você, meu amigo. Ele chegou lá no escritório, ele tinha a loja Vidra ali na época, ali, pertinho do estúdio. Certo dia, de tarde, ele bateu lá na grade. Fala, meu amigo, beleza? E aí ele falou assim, cara, minha filha tá desenvolvendo, que é a Lu Elpidio, minha amiga, um abraço pra você também. Ela tá desenvolvendo muitas músicas em Deus, ela tá desenvolvendo algo assim muito poderoso e tal. E vou trazer ela aqui. Aí ele trouxe outro dia ela, e aí começamos a conversar, começamos a interagir, ela começava a cantar as músicas dela e eu ouvindo, caramba, que legal. E eu lembro que eu fiz uma música pra ela primeiro, foi um acústico, a música é chamada Quem És Pra Mim. Essa música até desenvolveu na internet, foi o início, né, 2013 para 2014, onde começou aquela coisa de música em alta na internet, YouTube e tal, e ela botou no YouTube com uma capa, Quem És Pra Mim, no meu vídeo, eu lembro que até tentei ajudar ela a fazer uma capa, mas ela acabou decidindo uma capa que ela tirou numa estrada, botou o nome dela assim, o nome da música, e ela largou na internet e começou a aparecer 1.000, 10 mil, 20 mil, 90 mil, e ela viu que estava acontecendo algo. O tempo passou um pouquinho mais, nós sentamos mais uma vez para falar sobre produção, sobre música, e aí foi onde ela decidiu fazer um álbum dela, que é o álbum Liberta-me de Mim, aonde deu o start de todo o ministério dela, eu digo assim, de uma forma nacional, né? E com isso, o nosso trabalho vai junto. E aí, nós gravamos, acho que 2014 para 2015, ela lançou o projeto dela, e aí começou ela a viajar pelo Brasil, ao mesmo tempo, o meu trabalho foi junto, aparecendo para todo mundo, então a galera começou a me conhecer. Aí começou o meu telefone bater, eu falei, caramba, Instagram começou a subir, e eu não tinha noção, Álvaro, de quem eu estava me tornando na época. Muita gente de fora querendo gravar comigo. Peraí, de São Paulo, por quê? Peraí, as ligações, as conexões de pessoas, e começou a desenvolver, e aconteceu. Comecei a gravar banda de São Paulo, comecei a gravar um cantor de Minas, e assim foi vindo as pessoas. Hoje, eu posso dizer que, já gravei pessoas do Japão. Caramba. Eu tenho clientes na Itália, Portugal e fora dos Estados Unidos, então muita gente de lá que produz comigo. E aí fora os outros estados, outras pessoas, e isso começou a desenvolver de uma forma muito grande. Aí peraí, agora eu entendi quem eu sou na parte musical. Eu sou literalmente um produtor musical. Foi literalmente assim.
Porque eu não tinha noção. E aí... E aí você também parou de produzir outros, né? Agora eu vou entrar nesse ponto. Em 2016 para 2017, eu ouvi uma voz, literalmente, no meu ouvido assim, você precisa abrir mão de algo. Eu estava dentro de um seminário. Pelo que eu entendi, você estava pegando tudo. Sim. Eu estava dentro de um seminário, sentado, onde estava pregando um cara chamado Anderson Bonfim, um pastor. Era um dia de tarde, e aí eu lembro que no meio da ministração ele colocou a mão nos meus olhos. Eu senti um impacto muito grande com toda a palavra que estava sendo dita ali, então foi assim, desbloqueando muitas coisas em mim. Ele foi lá e botou a mão nos meus olhos. E aí que eu ouvi a voz muito alta. Você precisa renunciar a algo. Passou um tempinho, eu encontrei com o Luma e o Henrique mais uma vez. E eu lembro que foi ali no posto, onde tem negócio de esfirra, esqueci o nome. Um deck. Esse é o deck. Sentamos e começamos a conversar sobre novos projetos e tal. E aí, a gente começou a conversar. Depois de um tempinho, nós fomos para estúdio, porque eu comecei a produzir a música Que Amor é Esse? Eu acredito que essa música já é uma forma mais internacional. Eu vou até contar o porquê. Muitas coisas foram acontecendo. E aí, nós fomos para estúdio. 3 horas da manhã, Luma manda mensagem para mim, Agnes, tô indo para estúdio agora porque não tem como eu ir outro dia, porque ela tava viajando muito, era de manhã, era voo, era isso, aquilo outro. Eu falei, não, beleza. 3 horas da manhã nós fomos para estúdio, já tinha saído lá do centro e fomos para uma casa. Eu lembro que eu mudei para uma casa e me loquei lá. E aí fomos para estúdio, aí Luma entrou dentro da sala de gravação de voz. Aí quando ela entrou lá, eu falei, cara, acho que agora é a hora mesmo. Aí eu falei pra Luma, é o seguinte, antes da gente gravar. Hoje eu estou decidindo a não mais produzir músicas que não tem nada a ver com o Senhor. Hoje eu sou um produtor de música cristã. Aí Luma na hora, meu Deus, que isso, glória a Deus. Aí de lá da sala começou a orar por mim, o Henrique também chorando e tal, aquela coisa toda. Uma alegria muito grande. E eu tava tomando um passo aonde era meio que um risco, humanamente dizendo. Sim. Eu lembro que eu tava com uma filha pequenininha, a Heloísa. Ela era pequenininha ainda. Porque lida com financeiro, Sim, direto. Exatamente. E eu falei, cara, o que eu falei? Agora já falei, agora já foi. Esse é o que eu chamo de o passo de fé. Sim, né? sim. Literalmente. Mas em Deus é assim, né? É uma vida de renúncia, né? Não é igual naquele filme do Indiana Jones mesmo, na Última Cruzada, é o passo de fé. Sim, sim. Entendeu? Sim, o cara, sim. poxa, tem um abismo aqui. Ele, vai, meu irmão, vai, Sim. que isso. Vou cair, vai, meu irmão. E aí, nessa época, a Luma ela falou pra mim, cara, eu tenho certeza que esse projeto vai impactar pessoas, vai ter alguma coisa de Deus aí nisso aí. Deus vai fazer algo. Ela sempre falava... Ela sempre colocava Deus vai falar aqui, Deus está fazendo aqui, Deus vai fazer nesse lugar, Deus vai fazer com essa música. E dito e feito, lançamos a música boom, boom. Acho que foi uma parada tipo assim, acho que foi isso, uma semana a música bateu 1 milhão de visualizações. Pô, então foi um sinal para, é isso. Sim. E eu, humanamente dizendo, eu falei, cara... Só não enxerga quem não quiser. Exatamente. Então, o que aconteceu nisso? Luma estava com propósitos já. Aí vem aquela questão de unir propósitos. Sim. Luma já estava em oração, já estava profetizando, já estava se construindo algo no Senhor, ali no secreto, aonde a gente conseguiu, com o propósito que eu estava já acontecendo dentro de mim interior para expor. Então, o meu propósito com o dela se juntou aonde Deus quis falar de uma forma que tem falado até hoje com essa canção. Então as coisas começaram a acontecer aí. Meu nome começou a ir mais longe, as pessoas mandando mensagem. E aí comecei a trabalhar com outros artistas, com um nome mais reconhecido, Leandro Borges, Cristina Mel, Fernandinho, dentre outros. E as coisas começaram a acontecer e hoje eu me formei e eu sou o que eu sou hoje. Eu quero saber agora sobre o Sarsa Music. Quem vai falar do Sarsa Music? Começa você, Flávio. Pode começar. O Sarsa, na verdade, ele nasceu assim, né? Primeiro,
A gente ali na mesa da minha casa, a gente falando de gravar e tal. E eu já tinha várias músicas, mas essa música em especial, né? A Vem Com o Teu Fogo. Não, calma aí. Sarsa É. Music é uma produtora? Não, ainda não é, né? Não. Mas já é o. Pelo que eu entendi, Já é o Vou nosso explicar. nome. É o Tá. nosso nome, né? É. A gente tem algo de Deus aí nesse. Tem algo muito de Deus, né? Sim. Porque essa música Vem Com o Teu Fogo. Eu compus essa música um dia muito comum, assim. E foi no banheiro. Toda a letra sua? E eu foi no tava banheiro. Eu tava em Lembrando casa, disso. assim, tinha voltado de plantão, aí eu tava fazendo coisas de dona de casa, eu tava lavando o banheiro. E aí eu lavando o banheiro, eu tava ali orando, lavando o banheiro, orando, falando com Deus, e eu comecei a adorar a Deus fazendo esse melisma, né, que a gente chama. Uou, eu comecei a fazer isso. Uou, e comecei no banheiro, faz o teu céu descer. Comecei ali. E aí comecei a adorar a Deus ali, e eu parei tudo que eu tava fazendo, eu falei, não, peraí, eu tenho que gravar isso. E aí fui pra cozinha, peguei meu celular e comecei a gravar. Se não esquece, ele não E se não esquece, porque eu falo isso pra Agnes, eu não consigo compor uma letra. Eu sempre componho uma letra com melodia. Então a música vem pronta, assim, pronta musicalmente, que eu tô falando, né? Sempre vem uma melodia na minha mente primeiro, e aí eu construo alguma coisa ali. Aí essa música veio, né? Veio essa parte, eu sentei e falei, não, eu tenho que... E ali eu comecei a cantar o início dela. Nos reunimos como o teu povo. E aí, se você ouvir o original, você vê como que assim, né? Eu mandei a música pra ele crua. Era uma melodia, uma letra, Então mandou o que? que já era linda. Mandei pelo WhatsApp. Sim. Mandei pronta. É o que tá lá na hora, É o que tá lá. irmão, Mas eu mandei ela pronta. Primeira estrofe, refrão, melodia, tudo. Mandei a música toda. Eu falei, escuta essa música. E essa música, ela tá gravada, assim, a parte do pré-produção desde o ano passado. Desde junho do ano passado, julho, será, né? É. E aí eu mandei a música pra ele falou, Flávia, caraca, a música é boa. E aí ele tem, né, essa coisa da produção. Eu acho isso incrível, né? Eu falo assim, meu Deus do céu, né? Tudo é um dom, né? Porque você manda uma música. Aí a música, assim, na sua mente ela tem uma construção. Mas quando o produtor pega, É outra coisa. ele transforma. Lógico que assim, a música ela tem aquele corpo. Ela foi com aquele corpo, mas ele pegou e. Eu lembro que o refrão, né, dela já era o início, né? Vem, faz o teu céu descer. Aí ele, Flávio, se isso é um coro, isso tem que explodir. Aí eu, entendi. Então o que você quer que faça? Não, na hora você vai fazer pra cima. Vem, faz o teu céu. Entendeu? Então, assim, essa construção é linda. Eu acho isso lindo. Eu falo pra ele, Agnes, você tem um dom, assim, de Deus, que é algo seu. Porque isso é lindo. Deus deu pra ele o dom. Eu falo pra ele que ele é uma banda inteira. Ele sozinho, se tivesse um instrumento com todos, assim, um instrumento único, com todos... Você veio com a semente, ele tá com fertilizante. Entendeu? Pum, Aí, o negócio estourou, né? Isso, Não é? exatamente isso. Então, assim... e aí a música, quando foi pra ele, que ele falou assim, ó, eu quero que você faça isso, 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 a gente vai fazer isso e tal. E no dia que eu gravei a voz dessa música, eu tava passando por um processo de um calo na prega vocal. Eu fiz um exame, eu tava vivendo rouca, né? Muito rouca, não conseguia ministrar. Ministrava, assim, com muita dificuldade na igreja, aquilo tava me fazendo, assim, emocionalmente, tava ficando muito mal com aquilo, porque eu nunca tinha passado por isso com voz. E aí eu fui no otorrino, fui fazer um exame. Chegou lá, a médica que fez o exame falou assim, olha, né, ela filmou, falou, você tem um calo enorme aqui. Caramba. Você não vai poder cantar mais. Você tem que parar de cantar. Pelo menos até você fazer um tratamento, fazer fono, vai voltar aqui pra eu ver, porque senão pode ser até cirúrgico, é um calo muito grande. Álvaro, eu saí dali... Como é que você pegou esse calo sendo fisioterapeuta? Então, mas é na prega vocal, né? É de cantar mesmo. Então, mas de tanto cantar... Quem tem muito é professor. E assim, o que acontece? A gente fala, né? A gente não só canta, né? Porque é o que eu falo pro Agnes. Quando a gente canta, a gente ainda usa muita técnica vocal, né? Que a gente aprende. Mas, quando a gente fala, às vezes a gente se excede, né? Na fala. E como é que ficou a sua cabeça nesse momento que você mais precisava? Fiquei muito mal, muito mal. Eu liguei pra uma amiga minha e falei, ora por mim, ela não tava nem no Brasil. Foi a Érica, a Daiana conhece. Liguei pra ela, eu falei, ora por mim, porque a médica falou isso, isso e isso. E eu dentro do carro, eu falei assim, Senhor, eu fiz uma oraçãozinha, eu falei, Deus,
Eu sempre usei a minha voz pro Senhor. Eu não aceito esse diagnóstico. Cava, é. Eu não aceito. Eu não aceito ter um diagnóstico desse. E ali eu procurei uma fono, né? Comecei um tratamento, aprendi alguns exercícios com a fonoaudióloga para me ajudar. Tem tudo, tem aquecimento. Tem aquecimento, você tem que aquecer a voz para cantar, desaquecer quando você acaba de cantar. Isso eu nunca fiz, né? Eu fazia aquecimento para cantar, mas eu nunca fiz o desaquecer. Então eu fui aprendendo isso, né? E aí passei esse período. E nesse dia que a gente gravou a música Vem com Teu Fogo, a minha voz ainda estava muito prejudicada. Não estava, né, 100%. Não estava 100%. Mas tinha que rolar. A gente já tava gravando. Aí eu falei, meu Deus, e eu tinha vontade de chorar, gente, porque tinha nota que eu não alcançava, tinha coisa que eu não conseguia, né? Lembra? E assim, falsetes que eu fazia que não conseguia fazer mais, aquilo me deixou muito assim mal, emocionalmente, né? Eu pensava assim, meu Deus, como que eu vou fazer? Ficava mal, né? Não ficava mal, Agner? Isso mexeu muito comigo, né? Mas na produção não tem como mexer. Não, mas aí... Você tem que gravar bem. Não, aí eu gravei. Você mexeu muita coisa na minha voz? Não, mexer normal. Mas, tipo assim, Flávio, tem uma voz, uma interpretação e uma voz muito afinada. Sim. Timbra muito bem. Às vezes o roquinho, né? Às vezes Porque eu tenho uma voz rouca, né? E aí, se você for ver, a voz que ela gravou ruim é a voz que está na música hoje. É a voz da música, Tá ótimo. Não, Mas você falou, tava com calo, eu falei, como assim? Tava com calo? E eu tenho uma primeira música que a Agner gravou, que a gente vai até fazer uma regravação dessa música aí, que a gente vai... Tem muita coisa pra gente fazer, né? Sim. Que foi a primeira música que eu lancei mesmo, que é a Tua Presença. Pode comer, É a música Tua Vou comer Presença. Vamos comer. Bora. Depois você bota aí pra ouvir, acho que a Dayana já conhece essa música. No dia que eu gravei, eu também gravei rouca, né? Porque eu tenho um timbre rouco, né? Minha voz já tem uma rouquidão, assim. Então, assim, eu tenho que ter muito cuidado com excesso, né? Assim, porque puxa pro roquinho. Qualquer coisa me deixa rouca. Então, eu tenho que ter muito cuidado mesmo com a voz. Mas, assim... Ainda bem que você é evangélica, não pode fumar, não pode beber. Não fumo, não bebo, fazer nada disso. Mas, Álvaro, algo assim... Deus me curou. Não tem mais nada. Acabou o calo. Não tem. Eu vou cantar, quando eu faço os falsetes que eu estava acostumada a fazer, eu falo, meu Deus, voltou tudo. Voltou tudo, a voz voltou, ficou boa. E assim, e numa dimensão que eu nem imaginava, porque eu achava que assim, que aquele falsete que eu tinha acabado, que eu não ia conseguir mais fazer, né? Eu ia perder extensão vocal, né? Mas eu não perdi. Pra glória de Deus mesmo. Assim, pra glória de Deus. Então... Eu vi uma postagem... Não sei E aí foi... eu não te falei do Sarsa, né? Como que nasceu o Sarsa? Sim. Rapidinho, sim. deixa eu voltar. Aí eu fiz essa música, mandei pra ele. E aí a gente conversando, falando da música, ele foi lá em casa, eu falei, a gente precisa ter um nome, né? Uma identidade. Então vamos orar, né? A princípio a gente, vai ser Ministério de Louvor Amor Ágape, a gente ficava assim, né? Ágape Music, eu falava, mas tinha muito já isso. Se você procurar, já tem muito esse nome. E eu falei, mas tem que ser uma coisa diferente, porque já tem muito, né? E Eu assim, tenho no YouTube, eu tenho no Instagram, tem tem um monte. Aí um dia eu lavando a louça, olha, coisas de casa, hein? Olha como o Espírito Santo fala com a gente em momentos assim. Gente, a gente tem que ter... a gente tá conectado com Deus, né? Pra ouvir mesmo o que ele fala, assim. Eu tava lavando a louça e eu falei assim... Deus se revela de formas misteriosas, sim, né? Sim. Os seus tesouros... a Bíblia diz assim, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Verdade. Então, íntimo, você falar de Deus é uma coisa. Você ter intimidade, buscar essa intimidade, eu falo isso muito com os meus filhos. Eu falo, queira ser íntimo de Deus, ouvir a voz de Deus, ter experiências com Ele, porque isso faz toda a diferença, né? E isso a gente constrói no nosso dia a dia mesmo, né? No secreto, no nosso quarto. A Bíblia diz lá em Mateus, quando orares ao Senhor, fecha a porta do teu quarto, aonde ninguém vê, porque o Espírito Santo que te vê em secreto, né? Ele vai ouvir a sua oração ali. E é isso, é você construir com Deus isso, né? E aí eu tava ali lavando a louça, eu lembro que eu falei assim, Deus... porque a Agner já tinha visto a questão da gente gravar essa música, vamos gravar, vamos fazer. E eu falei assim, Deus, qual o nome que o Senhor quer dar para esse projeto? Qual é o nome, Senhor? Fala conosco. E aí eu tava, desculpa te cortar, eu tava no escritório fechando algumas coisas,
E aí você... Eu e aí liguei eu pra... falei, eu preciso do nome agora. Esse Foi. exato momento. Foi. Pra piorar. Não, e joga pra mim, né? Não. E joga pra mim. Flávio, eu preciso de um nome agora. Menina, e no mesmo momento que ele me mandou mensagem... Eu sei que você pediu pro senhor, mas eu quero agora. Mas eu quero agora. Se vir. Aí, no mesmo momento que ele me mandou a mensagem, eu falei assim, eu tenho o nome. Porque na mesma hora me veio assim, Sarsa. Pum. Do nada. Do nada. Não é um nome comum. Sarsa. Não é. Porque a música, né, fala do Do fogo. fogo, Então, E a palavra em Êxodo... eu fiz o dever de casa. Você Sarsa, estudou? Claro. Ah, legal! Gostei! Claro, Sarsa é o local onde Moisés foi convocado Sim. por Deus para liderar os israelitas fora do Egito. E a sarça ardente é um símbolo da busca pela conexão com o divino. Isso. Na tradição judaica, Deus escolheu a sarça para ser o portador de sua presença Aí, ó. como exemplo de humildade. Isso aí. Pô, e veio sarça assim do Veio nada? sarça assim do nada por causa do fogo. Porque eu lembrei de Moisés diante da sarça. Né? Moisés estava passeando. Diz a palavra, eu não sei se é Êxodo 4, eu não lembro agora. Diz a palavra que Moisés estava apacentando. Deve ser isso. Eu acho que é Êxodo. Ele estava cuidando do rebanho do seu sogro. E ali, cuidando do rebanho do seu sogro, ele estava subindo a montanha e ele foi atraído pela sarça, né, que estava queimando e o fogo não parava de queimar. Sim. E a sarça não se consumiu por causa daquele fogo. Sim. E aí, quando ele chega diante daquela, que era uma gruta, uma caverna, né, não sei, a palavra relata assim, o Senhor fala com ele, Moisés, imagina, gente, você entrar num lugar e Deus falar, Moisés, Imagina. eu nem sei, meu Deus do céu, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque este lugar que você está é santo. Gente, meu Deus, eu leio isso, eu fico assim, meu Deus do céu, Senhor. Tanto que tem uma música agora do Som do Céu que fala, né, assim, ai, gente, esqueci o nome. É engraçado, até Vou arrepiou, lembrar. porque a última vez que eu fui vez que eu fui na Piba foi essa Foi essa palavra? Foi essa palavra. Meu Deus, é de Deus, Entendeu? viu? É. E eu tô assim, eu tô sentindo a presença de Deus mesmo. E aí, gente, quando você lê isso, que ele fala, Moisés, e ele entra, e né, o Senhor fala pra ele, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo. E ali, Deus fala pra ele que iria enviar ele ao povo egípcio pra ele libertar o povo de Israel, que era cativo nessa época, lá no Egito, né? E aí Moisés tem essa missão, né? E a história de Moisés, se você for estudar a história de Moisés e ler, né, como que Moisés sobreviveu dentro de um cestinho, foi parar no Egito, como foi, né? Ele foi criado como filho lá no Egito. Meu Tem até Deus um do céu. desenho. Pois é, Príncipe do desenho do Egito. Príncipe do Egito. Eu assisti esses dias com as crianças, que é bem legal, né? Muito bonito. É lindo, é lindo, é lindo. Então, assim, é lindo ver o trajeto de Moisés até o momento que Deus tinha reservado para ele, para o seu chamado acontecer. Porque ali Deus falou assim, tudo isso que aconteceu, ele foi parar lá na casa de Jetro, né? Lá em outro lugar, que ele saiu fugido do Egito, porque ele tinha matado um egípcio. E ele para lá na casa de Jetro, casa com a filha dele. Eu acho que é Jetro o nome dele. Agora... Só buscando no Google agora. Mas eu acho que é. E casa com a filha dele e lá ele tem essa experiência e o Senhor fala para ele, você vai voltar, né, para libertar o povo. E aí eu lembrei dessa passagem, eu falei, meu Deus, a sarça ardente que o fogo não parava de queimar. E a música fala, vem com teu fogo. Olha... Aí ele te ligou, você já tinha o nome, Já tinha o nome. Aí eu falei... a letra, Sarsa a melodia, Music. Sim. vem com teu fogo, mas qual vai ser o nome da produtora? Já é produtora? Vai virar Já produtora. é essa... Não posso dizer que... Não é produtora. Na Mas verdade, é como se fosse um selo musical. Mas Isso. aquele local que vocês gravaram, que o Bruno foi. O local que nós gravamos é a nossa Lá igreja. na nossa igreja. Ah, eu pensei que fosse um estudo Não. da produtora. Não. Oh, Deus. Nós recebemos. Não, eu pensei que fosse um estúdio. Não. Hoje... Sabe aquela luz que você viu lá? Bem legal. Tem muito do Bruno naquela Maneiro. lâmpada, naquela luz ali. O Bruno, eles ficaram aí praticamente 2 meses, mais ou menos. 2 meses, Por aí. fazendo aquele projeto ali. E ficou lindo. E ali a gente gravou, né? A gente já gravou com a igreja, né? Pra captar a voz da igreja, né? A igreja cantando. Pegar esse momento, porque assim, você pegar a igreja cantando, né? Ficou bom a acústica da igreja. Ficou lindo, né? Ficou muito bacana. Muito bom. Eu vi uma postagem lá, não sei se foi no seu Instagram, do Agner, Uhum. que é assim, resumo da sala de oração.
E eu vi muita gente fervorosa lá. Sim, Como é que é aquilo? Às quartas-feiras nós temos um culto chamado Sala de Oração. Infelizmente é o dia que eu não posso ir, porque é o dia do meu plantão no hospital. Mas toda é quarta-feira. todo mundo fervoroso, assim. E assim, é isso que eu tô falando pra você, a gente tem vivido essas experiências, né? De uma busca desse fogo do Espírito, porque, Álvaro, se você for ver lá em Atos, né? Fala dessa descida do Espírito Santo, né? Sobre a igreja, né? Sobre a igreja lá atrás. E a gente fica vendo ali o que o Espírito Santo fez a partir daqueles discípulos que saíram pregando a palavra, né? Eu estou até estudando lá em Atos, quando Pedro, ele sai, ele vai pregar a palavra lá na casa de um centurião chamado Cornélio. E ali o Senhor visita os gentios, que eram os estrangeiros, com o Espírito Santo. Então, assim, o Espírito Santo, da mesma maneira que ele agiu, ele quer continuar agindo. Sim. A Bíblia diz em Atos que quando o Espírito Santo veio, eles começaram o quê? A falar em outras línguas. Então, isso é um dom do Espírito Santo. Orar em línguas, falar em línguas, né? E o apóstolo Paulo, ele diz, cantarei ao Senhor, né? E cantarei ao Senhor também com as línguas do Espírito. Então, você ministrar ao Senhor, porque a língua do Espírito é uma língua que Satanás não pode ouvir. Decifrar. Então, se você ouve, se você declara algo para o Senhor na língua do Espírito, ele não pode captar. Isso é só entre você e Deus. Olha que coisa tremenda. Olha, já existia criptografia nessa Sim, época. era só você e Deus. Não tem, né? A não ser quem tem dom de interpretação, que eu também acho incrível, né? Mas é só você e Deus. Então, para mim, assim, essa visitação do Espírito Santo é algo muito poderoso. Eu olhei as imagens ali, eu falei, não, a galera não está interpretando o que está sendo filmado. O pessoal está sentindo. É assim mesmo, é assim mesmo. Sentindo. Por isso que veio a sala de oração, né? Que foi algo que pastora Priscila, que é a esposa dele, sentiu de Deus. Porque nós tivemos o ano passado, foi ano passado nosso retiro? Retiro. Nós tivemos um retiro ano passado. E eu vou falar para você, eu fui para o retiro com pouca expectativa. Sabe, assim, quando você vai, vai ser mais um retiro, né, tal. Não. Vocês não saíram de lá pro retiro, o retiro foi lá? Não, a gente foi para um sítio na estrada de São Vicente, nós fomos sexta, voltamos domingo, né? Sim. E foi, assim, algo incrível o que a gente viveu ali. E a gente teve esse momento da sala de oração. De tarde, nós tivemos um momento que a gente chamou a igreja, porque era assim, um momento que não ia ter programação. Teve palavra de manhã. Então, assim, desde a sexta-feira a gente já tinha sido muito ministrado, já tinha sido, assim, um momento, assim, muito maravilhoso da presença de Deus. E eu fui para lá com pouca expectativa e voltei cheia. Eu voltei, meu Deus, eu quero mais disso. É o melhor sentimento. Não é? O nome do retiro era Profundidade. Isso. Então você já imaginou, né? A gente mergulhou mesmo. E aí, na sexta-noite já foi um mover de Deus, no sábado de manhã outro mover de Deus. Depois do almoço, a gente tinha tarde livre. E aí a gente falou assim, por que não fazer uma sala de oração? Um momento assim, de adorar, a gente vai para ali, para onde era a ministração, que é um salão grandão, né? E a gente começa a adorar e convida a igreja. Quem quiser participar, estar ali orando, adorando, cantando com a gente. Menina, e foi assim, nós começamos que horas esse mover da sala de oração? Agner? Você lembra? 4 horas da tarde. 4 horas da tarde. 4 horas da tarde a gente começou a orar, fazer uma oração de rodinha ainda, assim, ó. Aí a rodinha foi crescendo, foi vindo Todo mundo foi vindo. E aquilo foi até 3 e pouca da manhã. Que isso. Eu nunca toquei tanto teclado na minha vida. Ficou chegando gente? Não, aí a igreja que estava ali para participar do retiro, nunca chorei tanto, nunca toquei tanto entrou teclado. ali naquele momento de sala de oração, ficaram ali adorando, orando. Cada um, assim, tinha o seu momento com Deus. Um ia para um cantinho, ajoelhava, o outro ficava na cadeira, o outro pegava a Bíblia, o outro ficava lá em pé, adorando, contemplando, que era um lugar lindo. E, assim, aquilo ali foi um start para mim. Eu falei, meu Deus, tem tanto de Deus pra gente ainda viver, e às vezes a gente pensa que já aconteceu tudo, mas não. E aí ali naquele retiro eu falei assim, meu Deus, a gente precisa viver mais disso, né? Esses moveres assim mesmo de liberdade, de fluir no espírito, da igreja se sentir nessa liberdade. E no dia seguinte, como é que foi? Era criança chorando. Era. Todo mundo foi tocado. Foi. Todo mundo. Todo mundo.
até as crianças. Sim. As crianças falam chorando. É. Acho que todo mundo, todas. Todo mundo. Foi um mover muito grande, assim. Nós saímos de lá e eu, assim, eu digo pra vocês que não há alegria maior do que ver os meus filhos, assim, nesse meio, sabe? Sim. Eles vivendo isso, eles tendo essas experiências, né? Meu filho já teve experiência de sonhar, de ter um sonho e dizer que ele viu Jesus no quarto. Então, assim, ver... E eu oro, forte assim. demais. Eu oro. Esses dias ele me falou de novo. Ele falou, mamãe, você lembra aquele sonho que eu tive, que eu vi? E... Olha, eu acho que era Jesus, hein? Que eu vi uma roupa branca, ele viu um cinturão dourado e ele descreve o sonho dele. Então, assim... E Jesus aparece para as criancinhas, sim, hein? Não duvida sim, nada. não. Claro que não, em nenhum momento, né? Minha filha tá tendo lá... Ela tá lendo um livro que eu já li e eu tô lendo pela terceira vez por causa dela. O nome do livro é Bom Dia, Espírito Santo. O autor desse livro é o Benny Hinn. E eu já li esse livro há anos atrás. Quando foi ano passado, eu li de novo. E aí eu ganhei esse livro no meu aniversário e eu já tinha. Eu falei, vou tentar trocar, né? Aí chegou lá, tinha passado o prazo de trocar. Ela falou assim, mãe, não troca não, dá pra mim. Ó. Ela tem 10 Tem anos. uma experiência muito... É sobrenatural. E a experiência com ele, dele com o Espírito Santo é essa, de se relacionar com o Espírito Santo como uma pessoa. E depois que você lê esse livro, divide, assim, é um divisor de águas pra você. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Né? A gente tem... Você acordar... Faz parte da Santíssima Trindade, né? Sim. E aí ela começou a ler. E hoje ela falou assim, mamãe, já tô terminando o 4º capítulo. E ela tá apaixonada no livro. E eu falei assim pra ela, filha, toda vez que você legal, for né? ler, você pede assim, você ora e fala, Espírito Santo, me dá uma experiência contigo. Ora para que você tenha a sua experiência, né? Porque assim, nós como pai, né? Eles nasceram já. Agora meus filhos vão ter outra história, né? Porque eu não tive uma experiência de nascer num lar cristão. Eles têm isso. Né? Mas eles já têm essa experiência de nascer num lar cristão. Então, É um privilégio. É um privilégio. É um privilégio. Mas eles também precisam ter essa experiência deles. Porque a minha experiência ou a experiência do pai não pode ser a experiência deles, né? Sim. Então eles precisam ter essa experiência. Então foi assim que nasceu o Sarsa. E tem essa história linda. Olha que palavra, que nome forte, né? Vem de algo muito forte na palavra, porque fala aí de um divisor na vida de Moisés. E depois disso aí, meu filho, até Mar Vermelho se abriu. Então, olha aí. É uma história de muitos milagres, né? Eu preciso fazer uma pergunta, assim... A gente sabe que está tendo guerra. Sim. Israel, guerra lá Sim. na Rússia e tal. Sim. Num mundo cada vez mais apocalíptico, porque eu sigo um pastor que ele diz que tudo que está na Bíblia está se cumprindo, Sim. inclusive o Apocalipse. Qual é o nome, pastor? Só pra saber. Rodrigo Silva, não? Não, Daniel Lopes. Daniel. Daniel Lopes. Que é barbinha branquinha. Aí e ele mostra que, cara, tá tudo se cumprindo. Sim. E que a gente já está vivendo o princípio das dores. Sim. Sim. Né? Como é que é escrever uma letra gospel, um louvor, num período tão difícil, acreditar que a gente está no princípio das dores? Sim. Como é que é para atrair esse povo para a igreja no momento que o pessoal está tão desiludido com política, Sim. né, Até mesmo com evangélicos, infelizmente. Com algumas posturas de alguns. Teve aquela polêmica da abertura das Olimpíadas, do Cavaleiro, Sim, vocês ficaram sim, sabendo? Sim. Aí agora teve o lance da Anitta com o negócio da barriga. Fiquei sabendo hoje. Que tá dando um tititi. E teve outro também, abertura... teve o negócio do Rock in Rio, também teve. Sim. Que foi um ritual que aconteceu ali. Também teve aquele show da Madonna, que foi... E a gente vê que isso foi antes um ritual, era... E logo depois o pau cantou no Rio Grande do Sul. Sim. Entendeu? Aquela... Logo depois, né? A imprensa foi pra lá depois. Primeiro descobriram o Rock in Rio, sim. entendeu? Como é que você escreveu uma letra? Vamos falar de Deus, de amor, de Jesus. E o pau tá quebrando no mundo. Como é que você faz para chamar esse povo para a igreja? Na verdade, é um desafio. Mas, Álvaro, faz parte também da gente realmente viver essa separação, né? Porque nós estamos nesse mundo, né? Mas nós não somos dele, né? Então, hoje, assim, viver vendo tudo isso, a gente vê, né, guerras, rumores de guerras, tantas mortes, né? A gente viu
o que aconteceu em Israel, o e mundo se volta. E a história do Pedide que descobriram lá em agora. Hollywood, que tá todo mundo fazendo ritual, não sei o quê. Estourou mais um negocinho Então, agora. E antes Ou os seja, rituais, eles eram escondidos. Hoje eles estão Expostos. eles estão expostos. E o Mel Gibson né? já falando isso há um tempão. Negócio. Eu não vou falar a palavra aqui, porque talvez dê ruim pro algoritmo. Sim. Pegando criancinha, não sei o quê. Sim. Como é que é? Vamos ainda fazer música de louvor para atrair o pessoal para a Exatamente igreja? isso aí. É porque é o tempo, né? É É o tempo da exatamente gente É um tempo de guerra, é o exército de continuar. Cristo. É isso aí. Vai o tempo, ter a batalha do é o teu bem tempo. ou mal. É o tempo da gente continuar declarando, porque Jesus vai voltar, né? Ele vai voltar. Ó, essa música que o pai dele compôs, a João viu. Ela fala a música fala sobre a revelação que João teve. O apóstolo João, né? E o apóstolo João teve. Então, assim, até mesmo quando a música... olha só que interessante. Quando estourou 7 de outubro de 2023, foi o ataque em Israel. Foi. Né? O que aconteceu? João viu, a música João viu, começou a ser tocada pelo TikTok, a galera começou a fazer vários reels, vídeos, conteúdos com a música João viu. Porque ela fala, não era um sonho, era a realidade. João viu a cidade santa, que vai vir. Para os crentes sendo preparadas, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus Cristo está voltando, se prepares para que tu veja. Então é uma palavra de revelação, é de algo que vai Que João viu, acontecer. né? Exatamente. E é isso, né? Jesus vai voltar. Então, assim, Álvaro, Isso já é uma mensagem para alguns que até conhecem É. e para aqueles que talvez não não conheçam, conheçam. buscam a conhecer. E De que, verdade. assim, a nossa missão hoje é levar esse evangelho, né? Essa palavra, né? Isso é uma missão árdua. Sim. Sim, Você sim. converter algumas Sim, pessoas, sim. pessoas descrentes, né? Pessoas Sim. perdidas. Mas como eu te falei no início, é pelo Espírito. Então, assim, a gente lança uma semente, a gente lança uma palavra, a gente fala algo, né? No momento propício, porque a gente não pode forçar ninguém. Até porque você sabe que vocês não estão sozinhos, né? Sim, sim. Mas naquele momentinho você libera uma palavra, fala alguma coisa, né? Eu trabalho com tantas pessoas que não são cristãs, né? De várias religiões e que às vezes eu ouço algumas coisas e fico assim, meu Deus. Mas aí no momento que dá, né? Porque o Senhor tem que trazer essa sabedoria também de como a gente falar, quando falar, né? E vai ter momento também que você vai chegar, porque tem pessoas que são desviadas, já conhecem a palavra, porque a Bíblia diz que, né, existe sim, por falta de... O meu povo perece por falta de conhecimento, Oséias né? 4:6. Oséias Isso aí. 4:6. Então, o povo perece por falta de conhecimento porque tem esse povo que não conhece essa palavra. Né? Então, assim, também não tem como você chegar e forçar, mas você pode ir levando a palavra aos poucos, ministrando, liberando uma palavra. Quase que homeopática ali. Sim, e aí, né, como a palavra diz que a semente, a palavra não volta vazia, Sim. você tá lançando uma semente, né? Você tá lançando uma semente. E no tempo propício, né, aquela pessoa com certeza ela vai dar um fruto, né? Então, mas também existe uma escolha, né, Álvaro? A nossa escolha, né, a nossa vida. Deus, ele é tão lindo que ele não invade, porque ele não invadiu a vida de ninguém, assim. Ele dá por isso que Jesus, quando veio, né, ele diz que ele não veio para revogar a lei, mas para cumprir. Né? Ele veio trazer o reino dos céus, né? Você imagina, então, se lá naquele antigo não, né, lá atrás, Israel, né? O povo de Israel, os judeus, os que já conheciam a Torá, né? Os religiosos, os fariseus. Mas quando ele veio trazer o reino. Se a gente hoje vê uma palavra que os fariseus, os religiosos ainda indagavam Jesus. Mas ele pregou no sábado. Mas ele curou no sábado. Ele era indagado por coisas que ele fazia e ele era o Filho de Deus. Exatamente. Imagina nós. Imagina a gente. Né? Então, assim, imagina a quebra de paradigma que foi Jesus fazer tudo isso num tempo onde a religiosidade... Era muito né? grande. Eles eram totalmente religiosos, né? Tanto que houve aqueles que creram, né? E por causa deles nós estamos aqui. Sim. Exatamente. Isso é o mais lindo, né? Você imaginar que houve aqueles que creram. E através dos que creram, através dos que... né? Uma história foi escrita e hoje nós
temos esse alcance, né? Dessa história, dessa palavra. Quando alguém me pergunta assim, mas tem outra religião, tem não sei o que... Eu falo, gente, mas a história não foi dividida antes de Buda, depois de Buda. Ele foi dividida antes de Cristo, depois de Cristo. Isso aí. Não foi dividida antes do Senhor tal, antes do Jorge... Não, foi dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Ou seja, Cristo foi Cristo. Sim. Isso foi um fato. Foi um fato. Então, você querendo ou não, você crendo ou não, Tá Jesus dentro da história, veio. literalmente. Jesus veio e ele marcou a história. E ele mudou a história. Não dá para negar os fatos. Não dá para negar os fatos. E ele, quando ele subiu aos céus, ele deixou o Espírito Santo para nós, né? E ele prometeu que voltaria. E nós estamos nesse Estamos aguardo. Né? aguardando. Isso aí. É isso aí. Álvaro, tem um propósito de Deus aí com você também. Né? Ó, tem, com certeza. Vai ter palhinha? Claro. Eu vi que você veio aí. Olha, você veio veio armado. preparado. Você veio armado. Meu Deus. Eu só não sei se vocês vão cantar o Vem com Teu Fogo, a palhinha do Vem com Teu Fogo. Porque você quer ouvir outra? Eu gosto de uma Fala. que eu tava, acho que no teu Insta, Qual? eu vi você cantando Santidade. Aquela gente cantou na praia. Essa música é linda. Porque Santidade vira e mexe, toca lá. Essa música é linda, né? O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança. É o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia. Vem me envolver, tua face eu quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus. Quero conhecer, quero exalar mais de Excelente, tá toda Deus. arrepiada. É linda demais, né? Meu Deus do Essa música é céu. linda, gente. Eu amo você cantando. Lindíssimo. Ai, meu Deus. Lindíssimo. Eu sei. Vamos pra Vem com Teu Fogo? Vem com teu fogo. O tom da música, esqueci. Genuínos. Já achei. Vamos lá. Nos reunimos com o teu povo para te adorar e exaltar teu nome. Nos reunimos diante do trono para te render todo louvor. Vem, faz o teu céu descer, faz teu reino vir sobre nós. Vem, vem com teu fogo reavivar, reacender nosso coração. Espírito, Espírito,
Espírito faz o teu céu descer, faz teu reino vir sobre nós. Vem com teu fogo reavivar, reacender nosso coração. Faz o teu céu descer. Faz acender em nós. Faz o teu céu descer. Faz o teu reino vir. Sei, faz o teu céu descer, faz teu reino vir sobre nós. Vem sobre nós, Senhor. Vem com teu fogo reavivar, reacender nosso coração. Vem Espírito, o Espírito e a noiva dizem vem, o Espírito e a noiva dizem vem, o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem, o Espírito e a noiva dizem vem, o Espírito e a noiva dizem vem. Flávia Tavares e Agner Magalhães. Que lindo! Lindo, Meu né? Deus do céu. Lindo. E tem mais música vindo por aí, né? Tem, ó. Tem mais músicas. Tem mais. A gente volta. Esqueça a fisioterapia. Oh, meu Deus. Entendeu? Esqueça a Os pacientes vendo fisioterapia. isso agora. Pessoal, chegamos ao fim. Obrigado pela palhinha de vocês. Pela honra. Vocês querem fazer alguma consideração? Eu vou deixar suas redes sociais. Antes Sim, de dar sim, as sim. considerações finais. O Instagram do Agner é Agner Magalhães, Isso tá? Da Flávia Tavares é flaviatavares.oficial, sigam lá. E também temos o Instagram do Amor Ágape Araruama e Sarsa Music Oficial. Isso aí. Certinho? Isso aí, tá certíssimo. Segue a gente lá, Pode, claro, com certeza. que tem muita coisa pra acontecer. Muitas músicas pra lançar. Alguma mensagem que vocês queiram deixar aí para os nossos ouvintes? Quem fala primeiro, eu ou você? Qualquer um dos dois, tá livre. Pode falar até os dois juntos. Primeiramente, né, a gente vai agradecer essa oportunidade, né, ao Álvaro, à Dayana, Imagina. que está aqui, ao Pontinha Cast, Pontinha né? Cast. Que vocês estão aí assistindo. Eu vejo o Pontinha Cast hoje como uma oportunidade e a grande chave para muitos que vão ouvir este podcast e outros que vão estar aqui também. Sim. Que aqui é uma porta de Deus, Sim, uma porta amém. para o Espírito Santo agir através da palavra, através da história que temos. E hoje eu quero deixar aqui para você que está assistindo tudo que nós vivemos, tudo que nós temos e que carregamos
é Jesus Cristo. Se você está indeciso ou existe a possibilidade de alguém até mesmo te chamar para ir para a igreja, vá, aproveita essa oportunidade. Tudo que nós falamos aqui hoje é tudo vida. Trouxe vida, e traz sentido para a nossa vida. E você pode ter esse sentido também, porque, infelizmente, nós estamos num tempo onde a ansiedade nos abraça, a depressão, infelizmente, está sempre batendo a porta. Então, olha só, quem vai resolver isso para você é Jesus, porque você vai poder entregar toda a sua ansiedade para Ele. E Ele vai resolver tudo para você. Essa mensagem que eu mando para vocês é a mesma que eu sempre vivo todos os dias. E todos os dias eu quero cada vez mais o Senhor. Porque quanto mais você conhece Jesus, mais você vai ser parecido com Ele, mais você vai deixar de lado o seu eu e vai começar a viver aquilo que Ele tem. Porque é além daquilo que imaginamos, sonhamos. Ele tem para você essa vida de propósito, uma vida de totalmente com o sentido que você nunca teve e você pode ter. A escolha é sua. Amém, glória a Deus. Amém. E Eu você? quero agradecer, Álvaro, pela oportunidade. Eu que agradeço, imagina. Pela porta aberta, né? Porque é uma oportunidade de a gente falar do nosso trabalho também, né? Desses projetos. E eu quero agradecer a Dayana pelo convite, agradecer por esse espaço, né? Para todo mundo assistir o clipe. Isso aí. Dá o like. Você que ainda não assistiu, que ainda não conhece o Sarsa Music, temos mais músicas para vir aí, então vai lá. Entra no canal no YouTube, que a música tá lá no canal do Agner Magalhães. Entra lá, dá uma curtida, compartilha, porque é uma mensagem. Se inscreve também, mas a gente tem o Sarsa, né? O YouTube do Sarsa, que em breve vai estar com músicas lá. E quem quiser conhecer a Igreja Moraga. Isso aí, vai lá nos visitar. É todo domingo, toda quarta-feira, tem uma palavra de Deus, uma palavra de vida para sua vida. Então, ouve essa canção, porque essa canção é uma canção também para trazer o reino de Deus, a glória de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Eu creio que quando você ouvir essa canção, aonde você estiver, o Senhor vai falar com você, vai tocar no seu coração e vai trazer esse fogo que reacende, que reaviva. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado mais uma vez Obrigada, a vocês. Álvaro. E vocês que nos assistiram, comente, curta, se inscreva no canal. Um abraço.